bem-vindos à RTP. Foi há 5 anos a última eleição para o Parlamento Europeu e era impossível prever o tanto que iria acontecer até chegarmos aqui, agora, às europeias de 2024. O mundo mudou e, sobretudo, a Europa está bastante diferente. O Reino Unido consumou a saída da União, houve uma pandemia, como já ninguém se lembrava, vimos eclodir uma guerra de grandes dimensões em território europeu e assim vivemos de novo, de crise em crise, o que veio multiplicar receios e também desafios no espaço comunitário. No meio das dúvidas, há todavia uma certeza relevante. As eleições do dia 9 de junho em Portugal, são críticas e terão consequências decisivas para o futuro coletivo dos europeus, portugueses necessariamente incluídos. E esse é o ponto de partida para este debate na RTP, apresentado a partir das instalações da nova ESB em Carcavelos, o único debate, sublinho, que junta na televisão portuguesa os representantes de todos os principais partidos. Assim sendo, estão aqui esta noite os cabeças de lista Marta Temido, do PS, Sebastião Bugalho, da AD, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, António Tanger Correia, do Chega, João Oliveira, da CDU, João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, Francisco Paupério, do Livre e Pedro Fidalgo Marques, do PAN. Cumprimentos a todos, muito boa noite e muito bem-vindos esta noite à RTP. Vamos começar com a questão das novas regras orçamentais da União Europeia para perceber se Portugal passa a ter mais ou menos margem para decidir as suas políticas mais estratégicas. No fundo, se a dita flexibilidade anunciada, que estas regras acrescentam ao Pacto de Estabilidade, reforçam a margem de decisão do governo português ou, pelo contrário, vão obrigar a uma negociação recorrente junto da Comissão Europeia. E começo por si, Marta Temido, que apoiou estas regras, o Partido Socialista esteve de acordo, tem dito também que concorda no essencial. A minha questão é se isto não vai de facto obrigar, designadamente em relação a questões de despesa, o governo português, este ou outro a seguir, a ir mais vezes pedir autorização à Comissão Europeia para tomar medidas. Bom, muito boa noite, muito obrigada. Essa é uma questão muito importante. Na nossa perspectiva, face àquilo que eram os cenários alternativos, que era o regresso às antigas regras ou a evolução para novas regras, esta construção representa um avanço pelo qual os socialistas europeus se bateram. Bateram-se porque entendem que estas novas regras conferem maior flexibilidade, não arbitrariedade, mas maior flexibilidade, na medida em que a trajetória de ajustamento dos países é agora possível de ser discutida entre o próprio país e a Comissão, e em última instância é o Conselho Europeu que também tem que se pronunciar, é o Conselho da União Europeia que também tem que se pronunciar sobre aquilo que é o acordo final. Estas regras, por outro lado, são mais amigas do investimento, na medida em que aquilo que era o acordo, a perspectiva inicial, tinha apenas alguma defesa do investimento em relação a matérias de defesa e segurança e foi possível incluir também matérias sociais, matérias de transição digital e ecológica. Portanto, em resumo, falar-se de uma dívida sustentável e não de uma dívida que atinja os 60% do PIB é flexibilidade favorável aos países e não à Comissão? É flexibilidade e eu explico porquê. Porque antes o que tínhamos era uma marcha forçada. A trajetória de ajustamento era definida de acordo com regras específicas. E agora introduz-se o elemento da negociação. Mas o que me parece relevante é que, mais do que discutir o enquadramento destas regras, nós deveríamos discutir quais são as políticas económicas diferentes que nós temos para a União Europeia. E, nesse aspecto, há grandes diferenças entre nós, designadamente na forma como vemos a atuação do BCE relativamente a taxas de juro. E isso é muito significativo, porque nós tivemos o Partido Popular Europeu a instar o BCE para aumentar taxas de juro, tivemos depois uma abstenção do PPE relativamente à baixa das taxas de juro e temos, sobretudo, uma leitura já agora do Sr. Ministro das Finanças, que é muito favorável às taxas de juros elevadas aplicadas pelo BCE. E, portanto, as regras são relevantes, mas aquilo que fazemos com elas é também muito relevante. Mas esse tema não estava inicialmente no seu manifesto eleitoral. O quê? A questão do BCE em concreto? Mas mais do que aquilo que está no manifesto eleitoral, estão também as nossas propostas e as nossas leituras e aquilo que foram as nossas votações. E acabou de enunciar o seu ponto de vista. Que foram as nossas votações anteriores. Sebastião Bugalho não deixará de responder na parte do PPE, que a AD integra e integrará, mas a pergunta que eu gostava de lhe colocar é esta, olhando então às regras orçamentais, a esta alteração das regras, que para muita gente é sensível, há até quem diga que há um regresso quase aos tempos da Troika, até que ponto o governo português, que o Sebastião apoia também, vai ou não ter que ir a Bruxelas, por exemplo, para poder contratar mais médicos ou fazer mais habitação pública, aos seus olhos?
Eu, se me permite, boa noite a todos, boa noite Carlos Daniel, boa noite aos espectadores que nos estão a ver lá em casa. Eu, se me permite a ousadia, eu acho que o ponto é um pouco o contrário. As novas regras da governança económica da União Europeia, do espaço europeu, significam, em alguma medida, que nós conseguimos aprender com as lições e com os erros das crises da Troika, das crises da dívida soberana, das crises da zona euro. Porquê? Porque deixam de tratar todos os Estados-membros por igual. Porque permitem, desde que cada Estado cumpra com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é, com as regras orçamentais, com a eliminação do déficit e com a redução da dívida pública, garantem a cada Estado, na sua diversidade, autonomia na gestão orçamental. Então, para que colocar esta questão da dívida sustentável, que pode ter entendimentos diferentes, pode abrir caminho à discricionariedade da Comissão Europeia? Mas repare, se há algo que se tornou consensual nos últimos 5, 10 anos em Portugal, é que as contas públicas, as contas certas, são algo que é positivo para o país. Nós, neste momento, estamos aqui neste palco, tirando o LIVRE que não estava no Parlamento, o Chega e a Iniciativa Liberal, salvo erro, que ainda não estava no Parlamento, e o PAN, que já estava, durante os anos de António Costa aos anos de Luís Montenegro, todos os partidos mas a pergunta, e eu gostava que pudesse ser concreto para quem nos vê, que é, está convencido de que estas regras não implicam que, por exemplo, o atual governo português, se quiser contratar mais médicos ou gastar mais dinheiro em despesas de habitação pública, vai poder fazê-lo sem falar com a Comissão Europeia? Não, mas obviamente que os governos hoje em dia estão em contacto permanente com as instituições europeias. O que este modelo de governança económica permite é que, cumprindo com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e nós essencialmente somos todos a favor da redução da dívida e da eliminação do déficit, temos mais autonomia a defender investimentos, a aplicar investimentos e a definir prazos. Eu acho que isso é positivo. Isso significa que quem governa, seja de centro-direita, seja de centro-esquerda, pode ter políticas que são diferenciadoras. O que quer dizer que para o eleitorado deixa de ter que buscar soluções fora do centro, junto dos extremos, fora da Europa, fora da democracia e junto dos populistas. E em relação ao BCE, o que é que tem a responder? O BCE atuou sempre bem na questão das taxas de juros? Respondendo à provocação da doutora Marta Temido, já aconteceu no debate anterior, é verdade que o PPE teve as posições que a doutora Marta Temido enunciou, mas a doutora Marta Temido esquece constantemente de relembrar as posições dos eurodeputados portugueses do PSD, do CDS, dentro do PPE, que votaram contra o aumento das taxas de juros. Mas, como sabe, isso já aconteceu noutro debate e eu não posso voltar a insistir que os eurodeputados portugueses estiveram sempre ao lado dos portugueses. João Oliveira, a CDU reclama muitas vezes mais flexibilidade das regras europeias. A minha pergunta é se esta flexibilidade anunciada é boa ou má? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a flexibilidade era uma promessa, mas não foi concretizada. Houve, de facto, promessas de flexibilidade em relação às regras do Pacto de Estabilidade e da Governação Económica, sobretudo depois da pandemia, quando também os países mais poderosos da União Europeia acabaram por ser atingidos, ao contrário daquilo que tinha acontecido com a crise das dívidas soberanas, em que tinham sido países da periferia da Europa aqueles que tinham sofrido mais com a crise das dívidas soberanas, e foi prometida, de facto, uma flexibilidade das regras. Ora, aquilo que foi aprovado no Parlamento Europeu é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, não apenas porque há muito menos flexibilidade, os mecanismos de controlo sobre os países, de ingerência na soberania orçamental direta, através do semestre europeu ou através das recomendações específicas por país, mantêm-se por inteiro e acrescentaram-se aos critérios do déficit e da dívida, agora também os critérios... Mas para quem nos vê poder entender, isso põe em causa o quê do ponto de vista da soberania nacional ou pelo menos da autonomia governativa em Portugal? Põe em causa uma das questões que o Carlos Daniel já referiu, a contratação de funcionários públicos, as despesas com o pessoal da administração pública, que é preciso para fazer funcionar hospitais, centros de saúde, escolas, quadras de polícia, tribunais. Todos os trabalhadores que nós precisamos de contratar, cujas carreiras é preciso valorizar para que os serviços públicos estejam em condições de dar a resposta às populações, encontrarão um obstáculo nas regras que a Comissão Europeia tem ao seu dispor de controlo da despesa. O investimento na habitação, por exemplo, não deixa de ser contabilizado para efeitos dos critérios da apreciação orçamental que a Comissão Europeia vai ter ao seu dispor. Portanto, não deixam de ficar sujeitos ao condicionamento que a Comissão Europeia possa vir a determinar. Estou a falar da habitação. O tema está aprovado controvérsia e há aqui leituras completamente diferentes. Eu vou querer ouvir também agora o António Tanja Correia. Boa noite também e bem-vindo. O Chega olha para esta alteração como uma perda ainda maior de soberania que tanto reclama? Boa noite. Muito obrigado. Sim. Efetivamente, uma coisa são os princípios orçamentais, outra coisa é a execução orçamental. E é na execução orçamental que a porca torce o rabo, como se costuma dizer. O Chega considera que esse diálogo entre os países soberanos e a Comissão, nomeadamente, é um diálogo desequilibrado,
que dá à Comissão uma muito maior alavancagem do que aos países e, dessa forma, a execução orçamental não é ou não vai poder ser tão equitativa, aliás, foi aqui dito, não poderá ser tão equitativa como devia ser. Ou seja, nós estamos a criar com este orçamento quase que uma Europa a duas velocidades, que é um fantasma que nos persegue há muito tempo. Mas quais são as regras que, no seu entendimento, vale a pena compartilhar, desde logo para ter acesso a fundos e para se habitar esta União Europeia? O que é que está disposto a compartilhar? Não, nós estamos dispostos, de facto, este orçamento é o orçamento que vai permitir, esta execução orçamental vai permitir a continuação da política da mão estendida, ou seja, vai Mas obrigar... Portugal não devia respeitar as regras do déficit, da dívida? Não, isso com certeza que sim. Agora, dentro dessas regras do déficit e da consolidação orçamental, que é óbvio que são pilares básicos de qualquer orçamento, mas depois vem a execução orçamental. E se nós formos ver, por exemplo, a pandemia, as despesas com a pandemia foram muito superiores ao orçamento da União Europeia durante esse período da pandemia. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que os países soberanos vão ter que, isso aí também não é pior, adaptar os seus orçamentos ao orçamento comunitário, mas é evidente que depois, na execução orçamental país a país, vai ser muito mais difícil nós conseguirmos ter um orçamento, uma execução compreendida diferenciada. a sua leitura. Catarina Martins gostava, obviamente, da sua opinião também. A Catarina Martins tem dito várias vezes, quase dando a entender, que os melhores momentos da União Europeia foram quando quebrou as regras. Ou seja, quando há regras nunca está de acordo? Bem, muito boa noite em primeiro lugar. É um prazer estar neste debate. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão e que nos estão a ver e a ouvir. A verdade é que cada vez que a União Europeia teve uma crise para ultrapassar, conseguiu ultrapassá-la suspendendo as regras. Isso devia dizer-nos alguma coisa sobre as regras da governação económica. Ou seja, o que a União Europeia percebe é que quando tem de fazer investimento, quando precisa de responder às suas populações, as regras que determinou no pacote de governação económica não servem. Ora, regras que não servem para os Estados responderem aos povos quando é necessário, se calhar são más regras. Mas não podemos viver sempre em excepcionalidade, concordará? Talvez se tivéssemos regras boas não tivéssemos que viver sempre em exceção. E é isso que quais é que são as regras boas? Mas eu queria só dizer o seguinte. Eu tenho ouvido dizer que há mais flexibilidade ou que está tudo bem com as trajetórias. Para tentar explicar, o Partido Socialista, aliás, os socialistas europeus, negociaram com a direita um pacote de governação económica que dá um poder à Comissão Europeia, que a Comissão Europeia nunca teve, de impor regras aos países sobre como é que podem usar o seu próprio orçamento. E isso, ao contrário do que eu já ouvi, por exemplo, Sebastião Bugalho dizer, tem efeito direto sobre Portugal. Nesta alteração recente, é o que está a dizer. Esta alteração recente, porque a dívida pública portuguesa está acima dos 60% do PIB e, portanto, a questão da trajetória, a questão da Comissão Europeia... Sim, mas nos critérios, por todos os critérios, vamos ter, ou seja, a Comissão Europeia tem esse poder também sobre o nosso país. Mas eu queria dizer que estas medidas são tão más, mas tão más, e são de tal forma uma imposição contra a capacidade de investimento, que houve 25 eurodeputados socialistas que quebraram a disciplina de voto e não votaram com o resto da bancada. Porquê? Porque sabem que é preciso investir. Sabem que na União Europeia é preciso investir na habitação, é preciso investir na saúde e que estas regras são um retrocesso em relação a um consenso que foi criado depois do Covid, de podermos voltar a ter uma capacidade de investimento. Mas o que está a dizer é que estas regras são ainda piores do que as que existiam antes do Covid. É essa a sua leitura? Até porque neste momento há uma discricionariedade da Comissão Europeia que impõe regras diferentes aos países e nós, quando tivemos momentos em que foi possível ultrapassar crises, foi porque todos os países estavam no mesmo barco, digamos assim, como no Covid. A partir do momento em que se isola mais os países e há regras discricionárias, sabemos que as economias que têm menos poder dentro da zona euro vão ser mais prejudicadas, como a nossa. E é isso que é grave. João Coutinho de Figueiredo, de um ângulo completamente diferente, também já ouvi dizer que a União Europeia funciona muitas vezes melhor a responder às situações de emergência do que em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Porquê? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite aos espectadores. Eu já vou a essa pergunta, mas eu gostava de passar também pelas novas regras orçamentais, aproveitando que estamos aqui numa faculdade de Economia. Eu ia relançar o tema a seguir. Muito bem, foi mas só eu para, chego lá, para não ser sempre à igual. excepcionalidade e à forma como gerir crises não substitui gerir bem o dia-a-dia, mas começando por dizer que não há país, nem grupo de países, no caso da União Europeia, que possa viver sem regras orçamentais. Elas podem ser explícitas e previsíveis ou completamente casuísticas dispersas, fazendo com que mais tarde ou mais cedo esse país ou grupo de países não se consiga financiar ou só se consiga financiar a taxas de juros muito elevadas.
porque é exatamente o balanço permanente, consistente, ao longo do tempo, entre as receitas e as despesas, que dá a quem empresta alguma convicção que pode alguma vez ser reembolsado. Isto parece ser claro, e nem precisa sempre estar numa faculdade de Economia. E enfim, a pergunta que o Carlos Daniel fez é muito pertinente. Estas regras são mais ou menos flexíveis que as pré-Covid? São mais flexíveis. São mais flexíveis. A dúvida é se são mais flexíveis para a Comissão Europeia ou para os governos do Estado. A resposta certa ainda não sabemos, porque vai ser comunicado aos países, agora em junho, a chamada trajetória de referência, sobretudo relativamente à dívida pública, e só em setembro é que os países submeterão planos a 4 anos para ver como é que vão atingir a tal trajetória de referência que a Comissão Europeia há de fixar. E essa depois é negociada e pode, inclusive, ser estendida para além dos 4 anos até 7. Flexibilidade há e há noutra coisa. Marta Temido já mencionou, investimentos de vária natureza que inicialmente não estavam previstos para contarem na chamada despesa primária líquida, que é o indicador, o único indicador que está em causa, passaram a contar. E mais, introduz uma coisa, eu desculpem, mas isto, repito, estamos na Faculdade de Economia, vou aproveitar também ser economista e dizer: retira a pressão chamada procíclica, que é aquela que diz que os governos, quando a economia está a crescer, gastam mais, gerando tensões inflacionistas, entre outras, ou quando estão em recessão, gastam menos, aprofundando a recessão. E essa tem sido uma tendência bastante típica da reação económica. Só acabar a frase, se eu agora conseguir lembrar dela. Portanto, isto tem sido uma atitude recorrente dos governos da União Europeia e que este tipo de regras pretende obviar. E não é verdade que é a primeira vez que a Comissão Europeia tenta, digamos, influenciar as políticas económicas dos países. Basta ver o PRR, que tanta gente louvou como sendo uma resposta de emergência válida, tem um anexo com 352 metas a atingir, que trimestre a trimestre após trimestre. Eu adorava permitir já a réplica, mas eu vou pedir que percebam que estamos num debate a 8, não é fácil gerir e, portanto, vou completar esta primeira ronda e depois, se houver intervenções absolutamente necessárias, darei alguns segundos para que possam colocar essas notas, mas eu agora queria ouvir o Francisco Paupério. Francisco, uma das ambições do livro, está no vosso plano de intenções, é combater o déficit democrático na União Europeia. Ele está a aumentar ou a diminuir? Permita-me só também tocar neste ponto das regras orçamentais, porque acho que... O assunto é o mesmo. Sim, mas confundem-se aqui algumas coisas que gostava de definir. Primeiro, quando falamos destas regras orçamentais, e vemos até, por exemplo, os sindicatos europeus que mostram que se cumprirmos com estas regras orçamentais, a maioria dos países da União Europeia não vai cumprir com as metas climáticas e com as metas sociais, ou seja, 24 de 27 países não vão cumprir com estas regras que foram aprovadas, que são flexíveis, que foram aqui defendidas por outros partidos. Não permite também o investimento público para combater não só questões de saúde e habitação, mas também para incentivar a transição verde que tanto precisamos. Não permite? Não permite, porque como é que não permite? Um país como Portugal, um país como o sul da Europa, que tem déficits excessivos, que tem dívidas até acima dos 60%, vai estar sempre dependente da aprovação da Comissão Europeia para investir no tipo de indústria que quer. E aí é que está o problema, é que confere especialmente aos países do Sul e aos países de Leste uma menor capacidade de atrair investimento, uma menor capacidade de atrair a indústria que precisamos para o futuro, para a economia do conhecimento. Isto o que faz é aumentar mais uma vez as desigualdades entre o eixo sul e o eixo norte. Uma indústria da Alemanha, uma indústria francesa, em que sai mais beneficiada com estas regras, vai também ter mais capacidade de investimento público. O Francisco é europeísta. Quais são as regras a este nível com as quais concordaria? Não, tem que haver regras orçamentais. Mas o que nós vemos é que, pelo menos a minha geração está em crise desde 2008, reagimos de maneira diferente à crise em 2012, quando foi agora a pandemia, reagimos de forma diferente e aprendemos com isso, e parece que não aprendemos com a situação da pandemia, em que mais investimento colocou a economia a gerir, colocou o desenvolvimento económico, e mais uma vez estamos a ficar para trás no continente europeu, e vemos a China e, por exemplo, os Estados Unidos a investir massivamente na transição verde, e vemos a União Europeia a discutir imposições de investimento por causa de déficits que são definidos, déficits não, da dívida, que são definidos de forma quase arbitrária. Os 60% nunca foi explicado como é que chegamos a esse consenso. Não há qualquer evidência científica ou académica neste sentido. Portanto, nós não podemos ter regras que bloqueiam o investimento público baseadas numa não evidência. Ponto final. Pedro Fidalgo Marques, uma das preocupações do PAN é a transparência das instituições europeias. Ora, nestas alterações, há aqui pelo menos um aumento de exigência em relação à aplicação de fundos europeus. Essa parte agrada-lhe ou não lhe agrada de todo o que está em cima da mesa? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite aqui aos restantes candidatos e a quem nos assiste em casa. Nós aqui o que temos de perceber é que temos que deixar de sair deste binómio e sermos reféns do déficit de dívida. É algo que todos ouvimos desde a Troika, é algo que os portugueses todos conhecem sempre, esta pressão que nós temos, para passarmos por uma ótica de investimento.
Nós necessitamos de investimentos urgentes na Europa, na área social, na área ambiental para combatermos a emergência climática, falamos de habitação, falamos também na transição climática e este investimento, inclusive, vai gerar mais economia, que acho que é isso que nós temos de ter o foco. Ou seja, se nós focarmos no investimento, nós vamos, por exemplo, em termos de energia renovável, gerar 1,2 milhões de empregos. Quando falamos da lei do restauro da natureza, quando falamos sobre a biodiversidade, os estudos dizem que cada euro investido vai ter até 8 a 38 euros de retorno de investimento para a economia. Por isso, vamos olhar para uma perspectiva de investimento na Europa, em vez de estarmos a olhar na questão do déficit. Porque o que acontece com estas regras é que, e isso tem sido aqui explorado, mas a verdade é que só há 3 países que vão ter liberdade para poder, se for preciso, gerar dívida para cumprir com os critérios tanto são a Dinamarca, a Irlanda e a Suécia. E apenas esses países poderão, se necessário, para cumprir com os critérios da UE em termos de transição verde e energética, assim como também, por exemplo, fazer face a questões sociais com a habitação, são os únicos países que têm liberdade. E passamos a ter uma Europa a 2 velocidades não faz sentido. Porque quando falamos de transparência, temos de falar realmente de não só como os fundos são aplicados, e vemos, por exemplo, o PRR em Portugal está apenas 60% executado, temos de falar também na transparência, como acontece na Europa, quem reúne com os eurodeputados, quem acumula vencimentos. Ou seja, temos de trabalhar nesta perspectiva até anticorrupção na Europa, que é preciso trabalhar muito mais, é preciso ter uma maior transparência para sabermos com quem reúne. Não basta só ter uma lei do lobbying, como se diz, se depois a entidade, que é suposto uma entidade independente e que vai garantir esta transparência, não vai ter meios para pôr a transparência a funcionar. E por isso é algo que nós temos realmente que pôr a funcionar nessa hora. Antes de avançar para o tema seguinte, 30 segundos, Catarina Martins, e se for necessário depois... Só para voltar a esta ideia Já das estou a pedir políticas... todos, é um erro aceitar isto, mas o debate também é isto. Catarina, por favor. Mas só para voltar a esta questão que o João Coutinho Figueiredo levantou sobre as políticas pró-cíclicas ou contracíclicas. As regras de governação económica o que faziam era impedir os Estados de ter políticas contracíclicas. Ou seja, quando nós tivemos a crise financeira, as regras de governação económica eram impostas e o nosso país não podia responder à aflição social. No Covid, as regras de governação económica não impediam os países de investir na saúde e de responder à crise social e de saúde. E é por isso que as regras de governação económica não servem para impedir políticas pró-cíclicas. Não, elas impedem políticas contracíclicas. Por isso é que elas são erradas. Por isso é que elas têm de ser suspensas. Agradeço, mas compreendo, eu tenho que avançar. Mas é que, ou seja, estamos a falar do absurdo. O João Coutinho de Figueiredo disse é exatamente o oposto. Estamos a falar do João Coutinho de Figueiredo, 30 segundos, eu não tenho mais 30 segundos para cada um, vou estar sempre a dizer. Eu estou a 10 metros da Catarina Martins, mas não percebeu bem. Eu disse que estas novas regras impedem as políticas pró-cíclicas. Pró-cíclicas. Ou seja, aquelas que... Estas novas regras impedem as políticas contracíclicas e esse é o problema. É mesmo, estão a dizer a mesma coisa. Se impedem o que é pró, favorecem o que é contra, não é? Estão a dizer a mesma coisa? Exatamente. Estamos sim. Sr. Estevo Galho, Percebeu-se mal. qual é o seu... Isto não escutei nos 30 É que as segundos. pessoas não percebem nada do que é que nós estamos a dizer. Eu até sou insuspeito, porque a relatora, a eurodeputada, que foi relatora do modelo de governação económica, até é socialista, foi a eurodeputada Margarida Marques. Portanto, eu até sou insuspeito por defender este novo modelo, apesar do PPS ser favorável, como o Carlos Daniel disse. Mas eu tenho que responder com simpatia ao Francisco Paupério, porque eu concordo com a crítica do Francisco Paupério àquilo que se passava antes, que eram os países mais ricos serem privilegiados na aplicação de investimentos e na aplicação dos prazos desses investimentos. Mas o que este novo modelo de governação económica permite, era o que eu estava a dizer há pouco, Carlos Daniel, é que nós aprendemos com esta lição. Não aprendemos. Eu não interrompi. Desde que compramos com o déficit e com a dívida, coisa que, aliás, os partidos que apoiaram os governos de António Costa apoiaram, porque apoiaram o Tratado Orçamental. Não diga isso. Desde que isso seja possível, tem que ser muito rigoroso. João Oliveira, já vou ouvir a Marta Temido e também o os países mais pequenos e os países maiores terem peço a vossa compreensão, porque se torna-se ingerível. Vou tentar usar mesmo 30 segundos. O problema não é haver regras ou deixar de haver regras. É saber se essas regras se adequam ou não aos países. Quais são? Não é de estranhar que a França ou a Alemanha não tenham problema nenhum com estas regras da governação económica. Países como Portugal têm nestas regras mais condicionamentos. Segundo aspecto, mais liberdade, os Estados não são todos tratados por igual, ao contrário do que disse o Sebastião Bugalho. Quando a França violou as regras dos critérios do Pacto de Estabilidade a propósito do déficit, não houve problema, não houve procedimento de déficit excessivo, não houve sanções, não houve coisa nenhuma. Terceiro aspecto. Para um país como Portugal, que precisa de fazer um investimento decisivo nos serviços públicos, no investimento na habitação, na valorização das carreiras profissionais da administração pública, sob pena de não termos serviços públicos, estas regras são um espartilho. E quando o PS e a AD votaram a favor destas regras no Parlamento Europeu, deviam ter pensado que, para Portugal, estas regras não nos servem. São Marta Temido, a sua leitura ou a sua réplica? De todo em todo. Vamos lá ver, muito sinteticamente. Estamos a confundir muitas coisas. Euro exige regras. Regras
estavam suspensas por causa da pandemia. Ou voltam as antigas regras ou há novas regras. O que é que os socialistas europeus fizeram? Discutir e negociar melhores novas regras. Designadamente porquê? O déficit e a dívida, 3% e 60%, resultam dos tratados. Não são afastáveis. O que é que nós fizemos? Onde antes constava a trajetória de ajustamento da despesa pública, foi introduzido desde logo despesa líquida primária, por um lado, onde afastamos, por exemplo, juros, por exemplo, desemprego, por exemplo, determinados E já ficou investimentos. claro que, apesar de tudo Deixou isso, há de visões estar. muito diferentes. Francisco, só porque foi citado pelo Sebastião Bugalho, tem alguma coisa a Não, dizer? é realmente dizer que estas regras são melhores do que as outras porque vai um bocadinho mais além, vamos ao mesmo, que é, Então, afinal, por exemplo, em relação... Carlos, então, E eu afinal, não, eu agora melhores. tenho que ouvir quem ainda não ouviu Afinal, nesta são manhã. melhores. Doutor Estava a Correia. citá-lo, estava a citá-lo. Afinal, são melhores. Estava a citá-lo. Obrigado, É como ao Francisco e Pacto das Sebastião. Migrações. António, por Vou ser favor. muito breve Quer dizer- e fico, obviamente, que vê-se que o Partido Socialista e PSD na Europa, ao contrário do que querem fazer parecer, estão juntos naquilo que é essencial, o que consideram essencial, e realmente ficou aqui muito claro que a maioria dos presentes está a considerar o investimento público. O Chega defende exatamente o oposto, que é o investimento privado. Ou seja, nós não podemos, como esta última discussão do PRR, que Muito bem, mas já vamos a isso, às questões do investimento, que até tem e os relacionado privados. com a questão da defesa. João Coutinho Figueiredo, quer gastar os últimos 15 segundos, já percebi. Nada do que dissemos aqui tem a ver com a intervenção da embaixadora Tanja Correia. E relativamente ao BCE, quero só dizer que insistir no fim da dependência do BCE é colocar o BCE na dependência de decisões políticas por políticos e deixar a inflação à solta. E recordo que a inflação é um imposto mais cruel que afeta os pobres mais do que qualquer outro. Pedro Fidalgo Marques. 30 segundos. Esta questão volta e que foi referido, temos aqui um bloco central que não fala de investimento para a Europa e pegando aqui no Coutinho de Figueiredo, temos esta questão de nós não podemos continuar reféns dos juros, e isso é algo que temos dito claramente, porque quem está a pagar isso é o bolso dos portugueses, que vão pagar a pressão da casa, que vão pagar os seus vários créditos, e é isso que nós temos de ter em atenção. Muito bem, estão repisadas as vossas opiniões. Vamos avançar para outro tema, que também é importante, também tem uma dimensão política clara. Tem a ver com a possibilidade de um novo Parlamento Europeu poder ser o Parlamento mais à direita de sempre em termos da Europa. Há pelo menos uma esmagadora maioria de sondagens que apontam nesse sentido. E Sebastião Bugalho começava por si agora. O AD apoia a recondução de Ursula von der Leyen. A questão em grande discussão nesta altura é até que ponto há essa aproximação aos conservadores e reformistas e o risco que isso implica na União Europeia quando entre eles estão partidos, como sabe tão bem como eu, como o Vox, como o PiS polaco, este já sancionado por infração a direitos humanos. E derrotado pelo PPE na Polónia, como sabe. Sim, mas não deixa de estar nessa família política. Quem derrotou o PiS na Polónia, como o Carlos Daniel sabe, foi o Partido Popular Europeu. Mas já agora também também o partido que está coligado com o Orbán, o Partido da Democracia Cristã da Hungria, está no PPE também. O que lhe posso dizer, Carlos Daniel... No PPE, neste caso, nem é E na Holanda. O que lhe posso dizer em relação às relações entre o PPE e as outras famílias políticas é que a AD tem uma identidade própria dentro do PPE. Isso reflete-se não só nas migrações, como nas taxas de juros, como também nas relações com os partidos políticos. Nós temos, para usar o termo que é mais frequente hoje em dia na política, para as pessoas perceberem lá em casa, linhas vermelhas das quais não abdicamos. E não abdicamos delas nem em campanha, nem abdicaremos delas durante o nosso mandato. Mas uma delas é o Estado de Direito. O PiS polaco, Lei e Justiça, já infringiu regras do Estado de Direito. Carlos Daniel, e sabe quem é que o sancionou? Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, apoiada pelo Mas PPE. agora, aparentemente, estará a negociar com a família política que integra esse partido. Do lado da AD, aquilo que lhe posso garantir é que as linhas vermelhas que referiu do Estado de Direito, além das da pertença europeia, do europeísmo e do apoio indefetível à Ucrânia, que Portugal recebeu com muita honra hoje o Presidente ucraniano, aquilo que lhe posso dizer é que essas linhas vermelhas serão mantidas na campanha eleitoral e serão mantidas durante o mandato. Mas há uma fórmula muito simples de resolver o problema dos extremismos e da ascensão dos extremismos, ou pelo menos da possível contaminação dos extremismos na Comissão Europeia. Que é? Que de facto é um perigo. Porque se nós concordamos nas linhas vermelhas, se nós concordamos que temos que defender o Estado de Direito, se concordamos que temos que defender a democracia... Não vai sugerir aos socialistas que apoiem a Ursula von der Leyen. E que temos que defender a paz na Ucrânia, a única forma disso acontecer respeitando essas linhas vermelhas é saber
porque é que a doutora Marta Temido não apoia a recandidatura do Ursula von der Leyen? Já que apoia... Se vi que ia ser essa a sugestão, Marta Temido responderá se quiser, já que apoia o PRR, já que apoia o Next Generation EU, já que apoia a Associação Conjunta de permita-me, e temos mesmo que ser sucintos, peço-vos esse esforço, mas a verdade, Marta Temido, é que tem criticado muitas vezes von der Leyen, portanto, imagino que a sua resposta esteja longe da concordância, mas gostava mesmo que me dissesse se está efetivamente convencida de que von der Leyen, conhecido já o trajeto, já é Presidente da Comissão há uns quantos anos, é alguém que pode abrir as portas da governação europeia à extrema-direita? Claramente que sim. E explico porque a senhora von der Leyen explicou-nos recentemente que tem 3 linhas vermelhas. As linhas vermelhas de que falava Sebastião Bugalho. Admite negociações com famílias políticas desde que não seja violado o Estado de Direito Democrático, haja respeito pelo princípio, a questão de serem forças políticas europeístas e anti-Putin. O que é que eu vou tentar demonstrar? Que dentro dos conservadores, o SR, estava a evitar de dizer a sigla, o SR... Conservadores e reformistas. Exatamente. Nós temos, desde logo, o PIS, que a senhora von der Leyen teve que sancionar, abrindo um processo de purificação ao artigo 7º do Tratado. Depois, por outro lado, temos partidos que o que querem é mudar as regras de decisão e passar a decidir por unanimidade, o que paralisará completamente a União Europeia, como é o caso de alguns partidos que estão dentro da SR. E, em última instância, temos até agora, em risco de lá entrar, a Reconquête do Sr. Zemmour, que parece que diz que o que precisa a França é de um Putin Portanto, francês. é muito diferente aos seus olhos von der Leyen ser reeleita com o apoio dos liberais. O que estou a dizer é que estas linhas vermelhas têm uma leitura da Sra. Presidente von der Leyen que não é uma leitura que seja compatível com aquela que nós fazemos. Além disso, todos estes partidos estiveram juntos em Madrid com a identidade e democracia, numa grande miscelânea, portanto não há uma extrema-direita fofinha e uma extrema-direita palatável. Está com vantagem no tempo, tem mesmo que... A senhora von der Leyen parece querer fazer uma escolha em que quer, no fundo, branquear... Apoio do PS a von der Leyen totalmente impossível. Nós apoiamos um candidato, temos candidatos próprios de quem nos orgulhamos muito, Nicolas Schmitt, precisamente. António Tangero Correia, da sua opinião em relação à existência ou não de uma extrema-direita, já temos tido essa sua clarificação, considerando que não é de extrema-direita. A verdade é que está num movimento que é o movimento tido mais à direita na Europa, o Independência e Democracia. André Ventura insiste em que é para se manter nesse grupo político. O senhor tinha dito que admitia uma alteração e, porventura, uma mudança até para o grupo dos conservadores e reformistas. A minha pergunta é: por André Ventura, o Chega fica num grupo, pela sua vontade, o Chega vai para o outro? Não, eu, por acaso, acho divertido estarem sempre a tentar encontrar algumas fissuras entre mim e o André Ventura. Isso é totalmente impossível, porque não existe. Não. Eu não disse isso. O senhor não se considera menos radical do que o líder do seu partido? O que eu disse foi que isto é discutir o século dos anjos neste momento. Porque vai haver eleições dia 9, vai haver um novo jogo a nível de famílias políticas no Parlamento Europeu. Eu não vou pronunciar qualitativamente relativamente a uma declaração recente da senhora Le Pen, que diz que queria trazer a primeira-ministra Meloni para juntarem e fazerem um novo grupo. Não era para passar de um grupo ao outro. Portanto, eu qualitativamente não vou... O senhor já aventou essa possibilidade no debate anterior. O senhor já colocou essa hipótese. Está a dizer hoje que não coloca, mas já colocou. Ela. Não, o senhor, no debate anterior, pôs a hipótese de uma reconfiguração das direitas. Ela é que aventou, não fui eu. Portanto, acho que há uma série de opções, acho que há uma série de opções que estão abertas. Olha, que eu estava aqui à sua direita e o Carlos Daniel estava à nossa frente. Sim, mas não é o ponto mais importante. Não é o ponto importante, como volto a dizer, isto é o século dos anjos. A AfD saiu do ID recentemente. Mas o senhor está confortável nesta altura no ID? O Chega está confortável no ID? Não, neste momento o Chega está no ID, mas principalmente está a disputar as eleições de dia 9 de junho, que isso é que é importante para Portugal e para os portugueses. Quando chegarmos ao pós-9 de junho, vamos equacionar, juntamente com outros partidos europeus, vamos equacionar qual é a solução de futuro. Catarina Martins, preocupa mais esta grande coligação dos partidos do centro que têm governado a Europa, com os populares, os socialistas e os liberais, ou esta hipótese de deriva ou de aproximação, vamos dizer, da direita do PPE aos partidos mais à direita ainda? O que nós registamos é quando chega a ter lugares, afinal já não há nenhuma barreira com os partidos antidemocráticos. O partido AD, ou seja, o PPE, onde está o PSD e o CDS,
apoia uma candidata que está a negociar com a extrema-direita a sua permanência na Comissão Europeia e a sua próxima Comissão Europeia. Diz que tem 3 linhas vermelhas. Eu registro que nessas linhas vermelhas nunca consta nem a liberdade das mulheres, nem os direitos humanos, que, como sabemos, são atacados pela extrema-direita, mas registro também que mesmo as linhas vermelhas que diz que tem, depois não tem, porque quer dizer, a extrema-direita italiana não tem um problema com Putin, então a extrema-direita italiana tem um governo de coligação com alguém que usa a t-shirt de Putin. E, portanto, é disso que estamos a falar. Mas devo dizer também... Mas Salvini não está nos conservadores e reformistas, não é? Mas apoia o governo ou não apoia? Afinal, onde é que estão as linhas vermelhas? Afinal, é assim, nós não queremos nada com partidos que têm o dinheiro do Putin, mas os partidos que têm o dinheiro do Putin podem apoiar-nos para estarmos no governo, e se já achamos normal. Eu devo dizer, aliás, que sobre os liberais também a situação é, no mínimo, grave. Porque há um governo de extrema-direita na Holanda, um governo que foi saudado pelo Kremlin, e, na verdade, só é governo porque os liberais aceitaram integrar um governo dirigido pela extrema-direita holandesa. E, aliás, com algo ainda mais grave, eu acho que neste momento deve ser discutido, quando discutimos, aliás, questões da defesa e até da autonomia estratégica da União Europeia, porque o antigo líder dos liberais que abriu caminho a esta solução é agora indicado como futuro secretário-geral da NATO. E é alguém que não ficou chocado em que os liberais fossem suportar um governo de extrema-direita que tem ligações óbvias, que, quer dizer, o Kremlin saudou quando ganhou. E, portanto, há um cinismo gigantesco nesta direita que tão facilmente acorda com a extrema-direita, que tem ligações a Vladimir Putin e que não tem nenhum respeito pelos direitos humanos ou pela liberdade João das Coutinho mulheres. Figueiredo, vai haver uma responsabilidade acrescida dos liberais e podia dizer dos renovadores também, que estão no Eu vosso queria esperar grupo. que a Catarina Martins voltasse ao lugar depois da grande volta que foi dar para conseguir atacar os liberais. Esqueceu-se só de referir aquela que foi a posição do Partido Liberal Europeu sobre o acordo feito nos Países Baixos, que sabe muito bem qual foi e escolheu omitir, que foi não só condenar, como abrir um processo de eventual suspensão do VVD, do Partido Liberal Europeu. Esqueceu-se também de dizer que esse assunto já foi tratado por mim várias vezes em campanha e que eu fui perentório na condenação desse acordo. Ao contrário do Bloco de Esquerda, que quando em tempos idos tinha no Syriza, enfim, a última Coca-Cola do deserto, nunca ouvi uma palavra sobre o seu acordo com os gregos independentes, um grupo xenófobo, antissemita, nacionalista, anti-imigração. Nunca ouvi. Portanto, aí não foi o seu grupo. Está enganado. Assim não foi o seu grupo europeu. Está não enganado. Foi o Bloco. Então, se não encontrei qualquer referência, e a internet não esquece. Mas se me quiser contradizer, eu também aqui retiro o que disse. Portanto, usar posições dos partidos liberais ou os partidos europeus a que pertencemos para nos atacar enquanto partidos portugueses aqui nesta eleição não parece muito Continua lícito. a achar boa ideia Rutter para secretário-geral da NATO. Quando sabe muito bem que eles já foram sujeitos à censura do ALDE e da censura da Iniciativa Liberal e escolheu omiti-la. Não parece boa. Em relação a von der Leyen, bem. está, Catarina, permite-me uma pergunta. Relativamente a Ursula von der Leyen, o Partido Liberal Europeu foi o primeiro a dizer se escolher fazer uma aliança com o ECR, os conservadores reformistas, onde estão os partidos que o Carlos Daniel mencionou, não contará com o apoio dos liberais europeus. A sua expectativa depois de 9 de junho é que os liberais europeus possam, com o PPE, ter uma maioria? Ter mais eurodeputados do que tem o ECR e, portanto, que a escolha, se for uma questão de mera aritmética, que nem aí haja qualquer tentação de ir para o ECR. João Oliveira tem insistido na ideia de que há aqui uma escolha artificial entre duas direitas. A verdade é que, como eu lembrava há pouco, as sondagens mostram que à direita cresce o eleitorado. Como é que não se consegue inverter isto quando alguns dos temas aos seus olhos são tão claros? Então, olha, permita-me responder diretamente à sua pergunta, dirigindo-me ao povo português, porque verdadeiramente é isso que pode estar em causa para evitar esse caminho. E verdadeiramente aquilo que pode estar em causa para evitar esse caminho é chamar a atenção dos portugueses que no dia 9 de junho têm uma escolha a fazer que vai determinar muito das suas vidas nos próximos 5 anos. E a alternativa não é entre a extrema-direita ou outras formas de aprofundamento do neoliberalismo e do militarismo que já se viu para onde é que nos vão conduzir. E, portanto, essa não é a alternativa. A alternativa é, entre essas opções, e uma outra Europa que seja verdadeiramente dos trabalhadores e dos povos. Sabe como é que se combate a extrema-direita? E sabe como é que se combate o ascenso das forças reacionárias e antidemocráticas? É aprofundando a democracia. É garantindo não só o respeito pelos direitos políticos, mas garantindo emprego, salários condignos, direito à habitação, à educação, à saúde. É resolvendo os problemas dos povos que se pode encontrar o caminho para contrariar o crescimento da direita. E quem é que tem de pagar isso? É um tema que eu tinha para mais tarde, mas está a colocar a questão nesses Podem termos. pagar as multinacionais e os grupos económicos que têm acumulado milhões e milhões e milhões de lucro à conta das políticas europeias, aliás, gerando as desigualdades que são a raiz do confronto com que hoje os povos europeus
se deparam perante a degradação das suas condições de vida e a acumulação de fortunas de milhões de euros para as multinacionais. João Oliveira, deixa-me perguntar-lhe muito diretamente, não sei se alguém já lhe perguntou isto, mas fiquei curioso ao preparar o debate. A CDU tem colocado a questão, não vamos retomá-la agora, da preparação para uma eventual saída do euro, mas dizendo sempre que nunca defendeu a saída da União Europeia. O que é que lhe agrada na União Europeia para ficar, eventualmente, até sem o euro, sem a moeda única? Não desperdiçamos este espaço de intervenção. Por muito que as políticas da União Europeia não nos desagradem e, sobretudo, desagradem à vida dos portugueses, nós não desperdiçamos o espaço de intervenção que temos no Parlamento Europeu para contrariar este caminho. Aliás, foi claro, deixe-me avançar, eu tenho um intervalo para cumprir daqui a pouco, ainda tenho o Francisco. Concluir com esta frase. Para afirmar verdadeiramente esse caminho alternativo, que não é na disputa da arrumação teórica e abstrata das forças políticas que se resolve, é verdadeiramente dando aos povos a confiança de que a sua vida pode ser diferente se fizerem a opção eleitoral que no dia 9 se impõe. Para o Francisco e para o Pedro, a pergunta é relativamente idêntica, porque tem muito a ver com os receios, e Francisco começava por si, os receios de retrocesso que podem ocorrer a partir desta maior força, maior peso específico dos partidos mais à direita no Parlamento Europeu. Concretamente, em relação a duas matérias que lhe são bastante caras, seja a questão das migrações, já lá vamos na segunda parte, seja a questão da transição climática. Vê isso como, de facto, um risco iminente? Nós sabemos que esta deriva de Van der Leyen não começou hoje, não começou neste período eleitoral. Já começou antes, através da lei do restauro da natureza, em que vemos precisamente o grupo do EPP aliar-se aos conservadores e à extrema-direita para vetar leis ambientais. E dizer uma coisa, quando Van der Leyen fala com os verdes, nós temos um pacto ecológico europeu. Quando fala com a extrema-direita e com os ultraconservadores, não sabemos bem o que tem. Só temos a certeza de uma coisa, que é Van der Leyen vai ter esse poder. Mas ainda não vieram propostas, não vieram intenções, não veio nada... Mas os verdes têm uma experiência de governação com Van der Leyen. Há comissários eleitos pelos verdes. Exatamente, e temos um pacto ecológico europeu. E o que é que resulta dessa experiência? Climático e depois despedaça assim que pensa que vai perder esse poder. Portanto, o que os verdes e o que é que o LIVRE defende é precisamente que Van der Leyen volte ao espaço democrático, que volte à transição climática e que não se esqueça das promessas que fez em 2019, nomeadamente no setor climático e no setor social. Pedro. Não, aqui a questão tem que ser muito clara e vou até dividir em dois pontos, se me permitir ser muito rápido. Uma é, o que se tem assistido neste último final de mandato, é que uma Comissão Europeia até começou pró a transição verde e, como vimos, até com o Pacto Ecológico Europeu, chegamos agora ao final sempre com retrocessos, com o Partido Popular Europeu e todos os seus partidos à direita a travar e a pôr várias propostas numa lista negra para terminar. Vemos, por exemplo, aqui a lei do restauro que está presa no Conselho Europeu, mas mais do que isso tem sido bem claro. Nós, quando falamos do crescimento da extrema-direita, falamos de retroceder em direitos humanos. Falamos, por exemplo, de não termos uma interrupção voluntária de gravidez livre em toda a Europa. De haver partidos, como tive num debate há pouco tempo, a dizer que as mulheres não tinham direito ao seu próprio corpo. Isso não pode acontecer. Não podemos ter países a atacar a liberdade de imprensa, a atacar jornalistas, a atacar as pessoas LGBTI+. Isso não faz sentido e quem vai votar no dia 9 e quem está a assistir, o que tem que perceber é que este crescimento das forças de direita não podem ser encarados como um voto de protesto, ou assim que deve ser. Percebemos que as pessoas estão realmente descontentes com várias coisas que acontecem no país, mas têm que perceber que isso vai ser um retrocesso nos seus próprios direitos, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas racializadas, os direitos das populações LGBTI, dos próprios migrantes, e é esse o voto que tem que ser em forças responsáveis, credíveis, como o PAN se apresenta a estas eleições, com uma política integrada que equilibra os três pilares. Mas está mesmo convencido que o PPE aceitará isso? Será nesses campos? Essa pergunta eu já fiz no último debate que tive a 4, perguntei a Sr. Sebastião do Galho, que não respondeu, se o não é não em Portugal, também é não na Europa. Ou seja, se Van der Leyen, e para ser bem claro, se Van der Leyen necessitar dos partidos de extrema-direita que querem matar direitos, querem voltar atrás em direitos humanos, se necessitar dela para a Comissão Europeia, os deputados europeus portugueses que Sebastião do Galho lidera na AD vão votar a favor ou vão votar contra. Sebastião do Galho há pouco já disse isso de uma forma relativamente objetiva. Não posso permitir agora, Sebastião, peço-lhes que guardem alguma coisa que tenham para dizer para depois do intervalo. São regras absolutamente impossíveis de contornar nesta altura. Na segunda parte vamos obviamente continuar a olhar o que podem valer estas eleições europeias e necessariamente no dia em que Zelensky veio a Portugal, entre outros temas, olhar a questão da guerra na Ucrânia e até que ponto há ou não nesta altura uma sensibilidade maior para permitir que os ucranianos ataquem também território russo. Até já.
Bem-vindos à segunda parte do debate que junta na RTP os cabeças de lista dos principais partidos concorrentes às eleições europeias em Portugal. O tema que mais preocupa os portugueses, disse o Eurobarómetro mais uma vez, no estudo que foi divulgado nesta primavera, é a guerra na Ucrânia. E o debate de hoje coincide com a presença em Portugal, é sempre a mosca da televisão, às vezes aparece, coincide com a presença em Portugal de Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, que foi hoje recebido no nosso país, mas coincide também com um alinhamento de posições, designadamente entre o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que aponta pela primeira vez para uma hipótese de admissão da Ucrânia poder atacar território da Rússia, com o argumento de que a Rússia também ataca a partir do seu próprio território alvo, designadamente na zona de Kharkiv. Há uma aparente divisão nos Estados Unidos. Joe Biden ainda não foi completamente claro a dizer, mas, por exemplo, Olaf Scholz foi, dizendo que não quer armas alemãs em território da Ucrânia. É com este contexto que vos peço respostas o mais concisas possíveis sobre se alterar uma linha vermelha, e João Coutinho Figueiredo começa por si agora, é admissível ou inadmissível, partindo que essa linha vermelha é então pela primeira vez a admissão de que se permita que os ucranianos ataquem território russo? Bom, eu tenho que começar por dizer que isso já aconteceu. Já houve ataques ucranianos, alguns alvos ditos estratégicos na Federação Russa, e há muitos desses ataques. Penso que é uma questão, sobretudo, de estratégia militar, para a qual eu não estou qualificado a responder, mas parece-me evidente que ataques a fontes de ataques à própria Ucrânia são ela de natureza defensiva, mais do que ofensiva. E, nesse sentido, não vejo motivo para estarem fora do cardápio de soluções que ajudem o povo ucraniano a defender-se daquela agressão bárbara, especialmente hoje que temos entre nós o presidente Zelensky, cujo apoio Portugal tem sido incondicional e deve continuar a ser, exatamente para garantir que todas as opções políticas, diplomáticas e militares continuam em cima da mesa para que a solução final seja a de que a Ucrânia reganhe a sua soberania. Não é só que reganhe o seu território, é que possa voltar a decidir sobre aquilo que livremente entenda decidir, seja pertencer à NATO, seja pertencer à União Europeia, decisões do povo ucraniano tomadas livremente. Esse é o objetivo final deste conflito. Não receia a escalada da guerra? Eu receio sempre a escalada da crítica, do conflito, mas receio ainda mais as consequências do conflito ser resolvido a favor da Federação Russa e das ambições imperialistas de Putin. As pessoas têm que ter noção disto. Isto não é mera retórica. A história está cheia de ocasiões em que se tentou apaziguar tiranos, se tentaram apaziguar pessoas com estes instintos imperialistas e agressivos, e o resultado foi sempre pior do que se tivesse sido parado mais cedo. Putin, se não perder na Ucrânia, não fica por ali. Os Estados Bálticos estão em risco, a Moldova e a Transnistria estão em risco e, portanto, os valores europeus estão também em causa nesta guerra na Ucrânia. João Por isso Oliveira, não podemos vacilar. Tenho a noção de que a sua leitura é muito diferente. Onde é que acha que deve parar este conflito? Olha, eu acho que insistir em mais armas e mais guerra para a Ucrânia não é apoiar a Ucrânia, é empurrar os ucranianos para continuarem a ser usados como carne para canhão. Verdadeiramente apoiar a Ucrânia era a União Europeia empenhar-se, o governo português e a União Europeia empenharem-se numa paz. Aliás, quero dizer que é lamentável que nós não tenhamos um governo português empenhado na paz, nem na Ucrânia nem na Palestina. Porque hoje, em relação à Ucrânia, ficámos a saber que o empenho do governo português é enviar mais armas e mais guerra para que a guerra continue na Ucrânia. E em relação à Palestina... Já vamos à Palestina, prometo. Mas deixe-me só concluir, porque as duas questões são importantes, porque a atitude do governo é muito relevante. Porque o governo português podia, reconhecendo o Estado da Palestina, dar um contributo para a paz que é preciso. Mas a pergunta, eu sei que é recorrente, que lhe fazem sempre, mas como é que se trava Putin se não houver um reforço militar do outro lado? Insiste em haver um acordo de paz. E um acordo de paz não é nem um acordo de rendição, nem um acordo de derrota, seja para que parte for. Um acordo de paz é um acordo que as partes aceitem. Viu algum sinal na Rússia até hoje de querer aceitar esse acordo? As partes aceitem. Não vi até hoje a União Europeia fazer insistência nenhuma nesse sentido. A existência da União Europeia tem sido da escalada das guerras. Carlos Daniel, eu faço a pergunta desta maneira. Nós, nos últimos dias, ouvimos mais aviões, mais bombas, mais guerra para a Ucrânia. Amanhã, são os jovens portugueses, são os nossos filhos e os nossos netos. Quem é que assume aqui a responsabilidade por isso? Quem é que aqui vai assumir a responsabilidade no dia em que os seus filhos e os filhos dos outros tiverem a ser empurrados para a guerra, para irem morrer na Ucrânia, onde quer que seja? Nós recusamos esse caminho. O caminho, utilizo até novamente as palavras do Papa. Tenho sido criticado por isso, mas eu vou insistir. O Papa há um ano disse-nos aqui, quando esteve na Jornada Mundial da Juventude, perguntou-nos que loucura é esta para que nos estão a empurrar. Até onde é que isto vai? O Carlos Daniel já fez a referência àquilo que neste momento está a ser colocado. Estamos a falar do envolvimento de potências nucleares
diretamente envolvidas em guerra. António esquece Teixeira sempre Correia, quem é que começou a loucura, Sebastião, não é? Quem é que para? Quem é que para, Quem é que Sebastião começou a Bugalho? loucura? A questão é que saber quem é que para. Quem é que começou a loucura? A AD está disponível para parar a guerra ou vai que continuar a sim. investir mais armas Claro e mais que sim. guerra? Já vai poder responder, O Sebastião exemplo do Bugalho, quando governo chegar a foi sua vez, por exatamente o favor. contrário. Agora é o António O Teixeira exemplo do Correia. seu governo foi exatamente o contrário. O Chega, ao contrário de outros partidos da sua família política, tem sido claro na condenação da Rússia, e eu gostava hoje de perceber, do seu ponto de vista, até onde é que faz sentido combater a Rússia, designadamente, se faz ou não sentido atacar a Rússia no seu território com recurso a armas ocidentais. Bem, eu, do ponto de vista militar, eu concordo com o que o Dr. Figueiredo estava a dizer. Já aconteceu, já atacaram não só posições estratégicas, como atacaram também infraestruturas, nomeadamente infraestruturas energéticas. Mas não tem sido regular. E agora a questão não é uma coisa diária, e é também preciso saber se a Ucrânia neste momento tem capacidade para o fazer. Portanto, são duas coisas diferentes. Agora, aqui relativamente a outro assunto. Nós, obviamente, que somos, e já o disse, nós faremos a paz que a Ucrânia quiser. A linha A. A linha B, para haver paz tem que haver força. Ou seja, não é uma Ucrânia em estado de fraqueza que vai negociar a paz. Só uma Ucrânia que se sinta forte, que tenha força, é que eventualmente pode E negociar quem é a que paz. pode dar força à Ucrânia? Todos nós, desde os Estados Unidos da América à Europa. União Europeia. Agora, a União Europeia, sim, claro. E agora, há aqui um outro elemento que ainda ninguém falou em cima da mesa, é que está a ser organizada uma Cimeira da Paz, na qual nós já decidimos que vamos participar ao mais alto nível. Portanto, se isso não é uma participação portuguesa... Na Suíça, está a falar da Cimeira na Estou a Suíça. falar da Cimeira da Suíça, exatamente. E nós já decidimos, o próprio Presidente da República já disse que Portugal estaria representado por ele próprio e pelo Ministro dos Estrangeiros. Portanto, estamos a falar... A Cimeira, não tendo a Rússia como participante, faz sentido? Faz sentido, porque, quer dizer, era melhor se tivesse a Rússia, mas é evidente que ainda não estamos no one-to-one negotiation. Quer dizer, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as negociações em termos internacionais normalmente começam com um pivô ou dois pivôs que falam com as partes diretamente a nível dos pivôs. Não falam as partes diretamente. Isso é uma segunda Mas fase alguém falou com a Rússia? de Neste caso, negociações. aparentemente, não. Como? Neste caso, aparentemente, ninguém falou com a Rússia. Não, mas, quer dizer, não falam, as partes não falam diretamente numa primeira fase. Doutor Teixeira Correia, então deixa-me perguntar-lhe, porque já o ouvi sugerir a ideia de uma cooperação entre a Ucrânia e a Rússia, portanto está aqui a dizer-nos que só é defensor da cooperação entre esses dois Estados no dia em que a Ucrânia, Teixeira Correia, responder rápido, no dia em que a que eu Ucrânia tenho- tiver o mesmo nível de forças que a Rússia, é isso que está a dizer? Não, no dia em que a Ucrânia fizer a paz nos seus termos com a Rússia. É um bocado Vou diferente. ouvir a opinião agora da Marta Temido. Marta Temido, como é que... Até que ponto vai o seu receio de que as consequências possam ser de facto, e não há como fugir a esta imagem de uma guerra à escala mundial, se de facto houver uma escalada que faça com que a Rússia se sinta com legitimidade para retaliar face ao Ocidente e não apenas atacar a Ucrânia? Muito bem, vamos lá ver. Receio face a uma guerra, acho que todos nós temos e seria uma insensatez não ter. Porém, 2 ou 3 temas. Em primeiro lugar, a questão da paz na Ucrânia. É evidente que todos nós somos pela resolução diplomática dos conflitos e gostaríamos que se iniciassem discussões de paz. A questão é que as condições para essa paz têm de ser aquelas que também a Ucrânia entende que são aceitáveis. E a questão da integralidade do seu território, fora questões de segurança alimentar, fora questões de desarmamento de alguns aspectos nucleares, são absolutamente essenciais e, portanto, enquanto isso não estiver garantido, não há possibilidade para este conflito. Sejamos também realistas. Quando nós dizemos que apoiamos a Ucrânia, e a visita de hoje não teve, foi naturalmente muito simbólica, mas foi apenas o reconhecimento de um trabalho que tem sido feito pelo país desde há 2 anos a esta parte. E que, aliás, o acordo que foi assinado também não nos parece que tenha nada de especialmente novo, até poderia ser eventualmente mais generoso. Se nós dizemos que apoiamos a Ucrânia humanitariamente, institucionalmente, politicamente, financeiramente e militarmente, nós, obviamente, temos que admitir que se fornecemos mísseis de longo alcance e que se há ataques... O Sr. Borrell também diz hoje, na linha do que está a dizer, que a União Europeia não pode impedir nem obrigar os Estados de fazer uma coisa ou outra. O problema é que uma decisão da Ucrânia não vincula só a Ucrânia, não é? Naturalmente. Mas a questão é se esses mísseis podem ser utilizados ou não podem ser utilizados contra... Contra o território da Rússia. Exatamente. E, portanto, obviamente que aquilo que os líderes europeus hoje foram dizendo é que não faz sentido nós permitirmos fornecermos esse equipamento militar e depois
depois, quando os ataques são desferidos a partir do território russo, não permitir que a Ucrânia utilize esse armamento, não contra, obviamente, alvos civis ou de outro tipo qualquer, mas contra esse próprio armamento. Sr. Esteu Bugalho, a sua opinião é que pode haver uma evolução diferente da guerra se isto acontecer, mesmo que se pague um preço muito elevado? Eu aqui julgo que é relativamente consensual, pelo menos nos partidos que são defensores da Ucrânia e defensores da vitória da Ucrânia, que qualquer incursão em território russo deve ser apenas meramente estratégica, infraestrutural do ponto de vista da energia ou estrutural do ponto de vista militar. Mas pode sempre ser um pretexto para a Rússia retaliar. Portanto, ataques civis na Rússia parece-me algo altamente impossível e uma linha vermelha. No sentido em que, obviamente, que tem que ser firme, tem que ser uma linha vermelha, de que é a Rússia que está em guerra com a Europa, não é a Europa que está em guerra com a Rússia. Mas eu, se me permite, Carlos Daniel, e sabendo que isto é um debate, parece-me que hoje foi um dia feliz. É um dia feliz a democracia portuguesa, no seu cinquentenário, receber o presidente de um país que está a defender a sua democracia, que foi invadido por um primeiro-ministro, e eu sei que teria sido recebido também por um primeiro-ministro do governo do Partido Socialista, e sei que foi hoje recebido por o primeiro-ministro do governo da AD e por um presidente da República eleito pelos portugueses. Portanto, nós hoje é um dia de festa para a democracia portuguesa, porque a democracia portuguesa hoje mostrou que está ao lado da paz, ao lado da Europa e ao lado da solidariedade com os ucranianos. A questão é se chega à paz efetiva sem aumentar o nível da guerra. Nunca Não, será mas eu acho com que guerra. o nosso objetivo e a democracia portuguesa, e eu espero que isso seja consensual, o nosso objetivo é a paz ucraniana, é a derrota de Vladimir Putin. Caso contrário, a segurança dos nossos filhos, de que o João Oliveira falava, que eu também não quero ver na linha da frente de batalha, ficam entregues a Vladimir Putin. Eu, sinceramente, seria um pouco estranho ver defender a vitória de Vladimir Putin na guerra quando ele foi o maior financiador dos partidos de extrema-direita na Europa nos últimos 10 anos. Ó Sebastião Bugalho, mas acha que é isto que está em causa? Mas, Não vamos poder agora entrar nessa troca de opiniões, senão... Mas é que nós estamos a discutir um problema que é tratado com uma ligeireza que é uma coisa absurda. Quer dizer, nós estamos a falar de uma hipótese que está a ser colocada de ataque a um país que é uma E o João Oliveira já deixou Bugalho claro... quer transformar isto num dia de festa. num dia de festa da democracia e num Está colocada a sua réplica, eu quero ouvir, João, compreenda agora... Ligeireza é chamar nazi a um governo eleito como você fez. E eu peço desculpa ao João Oliveira e ao Sebastião Bugalho. Um governo eleito como o senhor fez. Sem caracterização. Eu, num outro tipo de debate, permitiria a vossa troca de opiniões, que até pode ser bastante interessante, mas temos de tentar equilibrar não só os tempos, como, obviamente, a dimensão das intervenções e a oportunidade delas. Catarina Martins, a Catarina tem sido muitas vezes crítica do que a União Europeia não foi capaz de fazer, pela paz, designadamente. A União Europeia está no rumo certo quando coloca a Ucrânia no centro da decisão sobre o que fazer a seguir? Bem, a Ucrânia tem o direito a defender-se e as tropas russas devem retirar do território ucraniano. E isso é certo, isso é justo. Em tempos, houve um alto quadro da NATO que propôs à Ucrânia perder partes do seu território em troca de entrar para a NATO e fazer-se uma paz em que a Ucrânia perdia território para a Rússia. Isso parece-me que era uma proposta inaceitável. E eu acho que nós devemos apoiar a Ucrânia na sua autodeterminação e no seu direito ao seu território. Dito isto, não deve haver ligeireza em nenhuma destas discussões. Nada me choca mais do que os generais de sofá que tão facilmente querem mandar os filhos dos outros para a guerra. E nós temos visto isto na Europa, nomeadamente com as declarações do presidente Macron em campanha europeia dizendo coisas absurdas. Eu espero que o bom senso impere e que o apoio à Ucrânia seja feito sempre na medida em que se consegue defender o território, apoiar um povo, como aliás também fizemos bem quando acolhemos 8 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia, mas nunca para fazer uma escalada de uma guerra nuclear. Aliás, o presidente Biden alertava para esse perigo há muito pouco tempo. Não quero crer que tenha de ser eu a citar este cuidado. Mas eu acho que hoje é um dia muito importante e eu queria assinalar isto também. É um dia muito importante porque o Conselho Europeu está finalmente a discutir se impõe sanções a Israel. É desastroso que seja preciso a morte de mais de 15 mil crianças para o Conselho Europeu começar este debate. Mas é tão importante que a União Europeia não tenha dois pesos e duas medidas e seja muito clara. Vou tentar e acabe...
gerindo o tempo, finalmente possamos com o voltar a acordo de esse associação tema. de Israel e tenha Pedro Fidalgo sanções Marques, contra Israel. neste momento também se discute, e gostava da sua opinião, até porque relaciona isso sempre com a questão ambiental, até que ponto é que é possível investir mais em defesa sem desproteger aquelas que são outras necessidades fundamentais como o ambiente. E até porque tem falado muitas vezes também do dano que os próprios conflitos geram no planeta. Nessa questão, o que se tem visto, e o PAN tem estado claramente do lado da defesa da Ucrânia, inclusive a condecoração que hoje Zelensky recebeu foi uma proposta de Inês Sousa Real na Assembleia da República. Mas o que temos que ver, e o próprio Zelensky tem referido isso, é que além deste drama humanitário de vidas que se estão a perder na Ucrânia, da sua soberania e da sua direito à autodefesa, temos também uma questão ambiental. O próprio Presidente Zelensky disse que tem Claro os solos, que a primeira é muito mais relevante. Tem os solos contaminados. A primeira muito mais grave são vidas que se estão a perder. Mas temos também que ver esta perspectiva até de... Nem é preciso ser médio prazo. Quando tem os seus solos contaminados que põem em causa a sua autonomia alimentar, falamos de alimentar as populações. Quando falamos que têm destruídas as suas instalações de saneamento básico ou tratamento de águas residuais, que também vai garantir a sua saúde. Por isso o PAN até o que tem proposto nesta questão ambiental, e já que falamos de aumentar a indústria da defesa, da indústria da guerra e esta indústria do armamento, é que existe esta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos, de forma a garantir que também não há essa escalada e esse aproveitamento com o sofrimento dos outros, com o sofrimento alheio e com a miséria, e que essa contribuição extraordinária sirva para apoiar a ajuda humanitária de quem está realmente na guerra, de quem necessita, quem está a sobreviver a ela, e também esta reconstrução da biodiversidade, da parte ambiental, natureza, da infraestrutura, como falávamos, desta infraestrutura de saneamento básico. Algo que nós demos como garantido hoje em Portugal e que na Ucrânia está a ser destruído. E isso é algo é a fundamental. questão essencial que coloquei nesta ronda. Até que ponto vai o seu receio de que uma escalada do conflito leve a uma guerra de dimensão planetária? Nós aqui o que estamos a falar, e que tem sido claro, é a direito à autodefesa da Ucrânia. E, como já foi referido, haver estas incursões estratégicas e militares a algumas infraestruturas militares, energéticas, estratégicas, é algo que tem acontecido. Haver uma incursão em território russo, acho que isso seria um erro, porque nós o que temos que falar e o que temos que pôr em cima da mesa é a defesa da Ucrânia, na Ucrânia passar a atacar a Rússia. Francisco, aos seus olhos, há aqui o risco de uma guerra mundial se de facto houver uma escalada do conflito? Há sempre o risco de uma escalada do conflito, mas, mais uma vez, temos de ser pragmáticos. A Ucrânia foi invadida pelo Estado russo, foi invadida por Vladimir Putin. É bom também separar o povo O ponto aqui é até onde é que tem que ir ajudar a Ucrânia. Exatamente. Já temos tido o envio de militares. Esta situação é bem mais complexa do que apenas fazer incursões militares em solo russo, porque temos o caso da Bielorrússia, por exemplo, que é um terceiro país que também tem rockets, também tem tropas nas fronteiras ucranianas, e aí o que é que decidimos? O que é que podemos fazer em relação a isso? O que o LIVRE defende é que devemos atuar sempre segundo o direito internacional e todas as regras. E todas as armas que são enviadas de defesa para a Ucrânia têm também de ser escrutinadas por nós para saber que tipo de uso é que é feito. Não podemos matar civis, não podemos ir para além das regras do direito internacional. E, portanto, a posição do LIVRE é clara. O povo ucraniano deve decidir quando e como acaba esta guerra, sempre. Cabe-nos a nós apoiar, mas sempre, claro, com o escrutínio quando falamos desta indústria militar e de uma possível escalada do conflito. Muito bem, ia pedir-lhes agora a maior concisão possível, porque não queria deixar de passar o tema da imigração, é um tema absolutamente nuclear nas preocupações de todos nesta altura, mas para podermos ainda tratar de mais alguns assuntos, pedia-vos mesmo a maior concisão, um minuto, se possível, na resposta de cada um, para podermos tratar mais temas, sabendo que estes debates têm sempre essa dificuldade acrescida. E Francisco, começava desta vez precisamente por si, porque o Francisco já disse que em relação ao Pacto das Migrações temos cláusulas feitas pela extrema-direita. Ou seja, isto só pode piorar? Não, este pacto piorou realmente a situação anterior em que não havia pacto. Quando temos um pacto que permite deter crianças, em princípio é melhor do que não ter pacto. E foi isso que o LIVRE também falou na altura. Nós não podemos aceitar, e como vimos nos debates, em que toda a gente critica este pacto, mas houve muita gente a votar a favor do mesmo, apesar de ter opiniões contrárias. O LIVRE é vocal. Nós, para defender os direitos humanos, os direitos humanos são inatacáveis. E nós, quando falamos de valores europeus, também temos que cumprir nos nossos tratados e nos nossos pactos esses valores, e temos que colocar e imprimir esses valores. Quando colocamos 20 mil euros para o custo de um refugiado e de um país rejeitar um refugiado, não estamos a cumprir com esses valores. Quando externalizamos a nossa fronteira da União Europeia para países autocratas, como a Turquia, como a Líbia, como a própria Bielorrússia, nós não estamos a defender os direitos humanos. Nós estamos a financiar estes autocratas e, pior, estamos a financiar também grupos de tráfico humano que muitas vezes ganham dinheiro com a questão de fechar fronteiras, e eles ganham dinheiro a passar para dentro das fronteiras terrestres. E
uma frase que é muito importante. Nós, quando fechamos fronteiras, não acabamos com a imigração, acabamos com a imigração legal. Por isso é que é muito importante ter mecanismos burocráticos, mecanismos dignos, não só na entrada da fronteira, para realmente também assegurar a segurança da União Europeia, mas também ter projetos de inclusão nos países que são seguidos estas pessoas. E não podemos separar famílias, não podemos separar crianças. Isso é ir contra tudo aquilo que defendemos. Pedro Fidalgo Marques, o que é que mais o inquieta neste Pacto das Migrações? Quando falamos do Pacto de Migrações, falamos de uma questão também de proteção de direitos humanos e acho que é preciso voltar um bocadinho atrás, que existe, e falar no bocado de extrema-direita, este discurso de ódio, este discurso de medo e desinformação, que fala como se a Europa tivesse as portas escancaradas. Isso é mentira. Há regras estabelecidas. Nós temos em Portugal um visto de 6 meses para quem quer vir procurar trabalho. Tem que pedir um visto, vem procurar trabalho, ao final de 6 meses. Se não cumprir os requisitos, o visto expira. Mesmo o que temos de falar Mas temos 400 mil pessoas à espera e aí temos de falar, serem ou seja, regularizadas. temos de falar, por exemplo, quando falamos da AIMA tem que funcionar, o sistema que tem que ser aplicado, neste caso falamos dos aeroportos, que ainda não está a ser aplicado, que era suposto ser agora com o concurso aberto em julho e que está atrasado, porque o que não pode acontecer é, imaginemos todo um de nós, estamos a fugir de situações de morte, de pobreza, de fenómenos climáticos extremos, estamos a tentar até fugir no Mediterrâneo, como acontece com alguns barcos, muitos sofrem catástrofes, outros são denunciados a quem está a ser fugir. Se um de nós estivesse a fugir de situações de morte, gostava que a União Europeia tivesse a denunciá-lo e mandá-lo para quem o pode morrer. E outra questão que temos que acrescentar nesta ótica, temos que olhar as questões a montante. Temos que olhar também para as questões do desenvolvimento e as questões das alterações climáticas, porque muitas vezes os problemas podem ser resolvidos a montante, porque se combatemos eficazmente as alterações climáticas, se apoiarmos eficazmente as organizações para o desenvolvimento, provavelmente também não teremos tanta esta vaga de imigração. Poder ficar nos países de origem, já percebi a sua leitura. Marta Temido, tem dito que este pacto para a migração e asilo é melhor do que não haver pacto nenhum, mas como sabe tão bem como eu, há uma série de entidades, desde logo imensas ONGs, e falo de algumas das mais emblemáticas, a Amnistia Internacional, os Médicos Sem Fronteiras, não são ONGs desconhecidas, que estão claramente contra globalmente este pacto. Porque é que algo que lhe parece que é positivo faz com que tanta gente não goste? Carlos Daniel, eu peço desculpa, mas eu vou voltar atrás num ponto, porque há bocado o Sebastião Bugalho disse que a visita do Presidente Zelensky era um dia de festa. E eu não posso deixar de ficar muito incomodada por isso, porque acho que é uma demonstração de uma grande imaturidade. É evidente que nós ficamos contentes... Não ficou contente com a presença de Zelensky Não é isso que está em causa. O Presidente de um país em guerra, que vem a outro país... Vem uma democracia. Pedir ajuda. Marta Temido, o Partido Socialista não está ao lado da Ucrânia. Claro, mas não diz que isso é um dia de festa. Isso é de uma imaturidade brutal. Mas vou à sua questão sobre migrações. Eu percebo que queira criar uma falsa divergência. Agora deixo só a réplica do Sr. Bugalho e eu já volto assim. Tem que ser muito rápido. Não, muito rapidamente. Obviamente que eu acho que qualquer democrata português está ao lado de Zelensky, está ao lado dos democratas ucranianos. Disse que era um dia de festa. Porque nos 50 anos da democracia portuguesa... Acha que isto é uma forma de celebrar os 50 anos da democracia portuguesa? Recebermos o presidente de um país invadido e que está a lutar pela sua democracia. Claro que sim, claro que celebre com ele e claro que espere... Celebra com ele os mortos ucranianos? E claro que espere celebrar com ele a vitória ucraniana, Marta Temido. Escusa de inventar pontos para divergir comigo. Não é inventar, eu já vou falar do muito claro. Eu tinha pedido para este tema a maior concisão, já abri uma exceção, não posso abrir outra. O grande tema das migrações, na nossa perspectiva, do Pacto de Asilo e Migrações, é... Este pacto não é o pacto que assinaríamos, mas temos a noção, com a alteração do contexto político que se prefigura, aliás, as coisas vão ainda ficar mais complicadas. E quem fala de revisão do pacto, como é o caso da ADI, está o quê? A pensar que vai colocar os migrantes que chegam à Europa no Ruanda, como diz o Partido Popular Europeu, que vai construir muros com dinheiro europeu, como diz a sua família política. É isso que é rever o pacto. Mas a questão da separação, pelo menos das crianças dos pais para si, não é uma linha vermelha aquilo que falavam. Peço desculpa, mas não há separação. Eu não usei a palavra retenção. Desculpem, os menores não acompanhados avançam. Os menores que vêm com a família são colocados, são retidos com as suas famílias, mas não são separados das suas famílias. Agora, ficam todos retidos. Gostamos? Não. Achamos que é a melhor solução? Não. Para a próxima, talvez ser repatriados, mesmo que isso Neste ponto, o Sebastião Bugalho estará de acordo, mas Sebastião, tenho ouvido falar muitas vezes a necessidade de rever este pacto. Ora, este pacto acaba de ter sido possível e não foi fácil, foram 4 anos a negociá-lo. O que é que o faz crer que vai conseguir mudá-lo a seguir ou influenciar uma mudança? Como é evidente, quando alguém se candidata a um cargo é porque quer aplicar só o máximo e eu confio muito na minha equipa para conseguirmos fazer o nosso trabalho e melhorar este pacto. Se somos críticos do pacto, temos que melhorar. Mas falamos de um documento que a AD acaba de aprovar. Carlos Daniel, se me permite, só porque eu acho que
estes debates sobre a Europa, e especialmente sobre matérias de imigração, precisam de seriedade e precisam de verdade. E, mais uma vez, eu digo com muito pesar, porque eu tenho estima pessoal pela doutora Marta Temido, mais uma vez, a doutora Marta Temido tentou colar à minha candidatura algo que a minha candidatura, que a Aliança Democrática, é contra. É a sua família política. Desculpe, eu não a interrompi enquanto... Com certeza. Eu não a interrompi enquanto dizia inverdades sobre a minha candidatura, portanto eu peço-lhe que me deixe terminar. Carlos Daniel, como todos os portugueses ouviram em casa e todos ouvimos aqui neste painel, a doutora Marta Temido colou à nossa candidatura, colou e disse que nós, em relação ao Pacto de Asilo e Migrações, éramos a favor da política de Ruanda. Como podem ver nesta notícia assinada no Público, nós somos os dois contra a política Ruanda. O PPE, a delegação portuguesa do PPE, o PSD e o CDS foram vocalmente contra essa política. Sabe quem é que é o autor dessa política, Marta Temido? É o governo socialista da Dinamarca. Sabe quem é que tem muros físicos em Espanha? O governo socialista espanhol. Portanto, peço por uma questão de seriedade, para tentar colar o nosso programa, que é humano, humanitário e sério, a outros governos, porque eu não faço o mesmo consigo. Sebastião, agora tem que ser a Marta Temido a replicar também rápido, que eu tenho que avançar. Pergunta. Eu não faço o mesmo consigo. Que o seu programa, da sua família política, defende muros financiados com fundos europeus e colocação de pessoas noutros países. Verdade ou mentira? Responda-me só. Desculpe, não mostres papéis. Marta Temido, eu posso-me levantar... Não mostres papéis. Posso levantar e entregar-lhe o programa da Aliança Democrática. Nada do que a senhora está a dizer está no meu programa. Mas ouça, isso não é verdade. Numa família política... Marta Temido, Sebastião Bugalho, o debate é interessante, mas o debate hoje é 8 e, portanto, peço que percebam isso e vou avançar necessariamente. Não é verdade. António Teixeira Correia, Sebastião Bugalho, agora não estamos a ouvir de todo e eu peço agora que compreendam que temos mesmo... João Oliveira, eu farei avançar e estou a controlar os tempos, portanto permitam-me que avance mesmo. Teixeira Correia, o senhor já disse que este Pacto das Migrações é uma grande armadilha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é uma armadilha? Para quem? Mas antes de dizer, é uma armadilha porque obriga determinados países a receber, quer queira, quer não, um determinado número de migrantes, é perfeitamente inaceitável. Não, obriga, e por outro, obriga. É o que obriga. E depois também diz que os tais 20 mil euros aqui citados por países que não querem são pagos por países mais ricos. Portanto, todo ele é um conceito que vai atacar a soberania dos países. Porquê? Porque cada país é que deve determinar qual é a imigração que quer e que precisa, e nós somos a favor da imigração. No entanto, fazer aqui alguns reparos. Imigração de alguma, não é? André Ventura ainda ontem dizia que temos de priorizar quem fala português e que não venham do Bangladesh, do Paquistão ou da Índia. Nós fomos os primeiros a alertar de uma bomba relógio chamada imigração. E agora toda a gente fala. Bom, primeira nota. Segunda, estive ontem em Vila Nova, Mil Fontes, no Alentejo. Recomendo aos meus colegas de painel que vão lá, falem com as pessoas que têm medo, falem com as pessoas que vivem aterradas e que falem com as pessoas que têm que sair de Vila Nova, de Mil Fontes e de outros sítios no Alentejo porque não conseguem ter condições de vida. O senhor está a traçar relação direta entre imigração e insegurança em Aqueles Portugal. completamente. E depois tem mais uma coisa. Os imigrantes vão entrar em Portugal com base em VVTLs. Sabem o que é um VVTL? É um visto de validade territorial limitada que é uma exceção a Schengen. Ou seja, é uma exceção que só em casos extremos, por exemplo, não documentação das pessoas, ser preciso um visto por razões de saúde ou por segurança pessoal. E o senhor é contra que esteja generalizada a sua utilização? Com certeza, porque não é isso que Schengen quer. Aliás, Schengen quer visto Schengen, não quer VVTLs. Agora, tem uma coisa, é que o VVTL, a pessoa entra em território português e depois, como não há barreiras entre os países, porque a livre circulação em Schengen é um facto, quem vem para cá passeia livremente pela Europa, o que é contrário à lei. Eu só queria citar aqui uma coisa, que em 2022 havia, segundo a Pordata, 800 mil imigrantes registados. Destes, 1/3 vive em risco de pobreza. Estes novos que chegaram aos tais 400 mil, muito provavelmente o número de 1/3 será aumentado para maior risco de pobreza. Ora bem, o que é que a pobreza gera fundamentalmente? Violência. Não necessariamente. Quer se queira, quer não. É o rastilho que mais cedo ou mais tarde vai gerar violência. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que ver quem é que nós queremos em Portugal, as empresas, as pessoas que são necessárias para entrar, com certeza. As pessoas que são em excesso, Portugal não tem, porque nós temos que fundamentalmente tomar conta de Portugal e dos portugueses.
Ora, se Não nós... temos de tomar conta dos que moram cá, vivem cá e trabalham cá e pagam Não, trabalham impostos cá com certeza. E os que não trabalham? Os que não trabalham não vêm para cá. Os que vêm para cá vêm para trabalhar. Não é? Que é uma coisa que eu vi no Alentejo, que em vez de se integrarem em Portugal... Mas estão a trabalhar. Querem... Não, muitos deles não estão. Não estão. Não estão. Muitos deles são, infelizmente, vítimas de redes de tráfico Sim, humano e de também. escravatura. Também. Para concluir, Para concluir, é o seguinte: a integração, com certeza, mas é a integração segundo os moldes portugueses. Não é segundo aqueles que eles querem fazer os portugueses integrarem os deles. não temos tempo para explorar mais o que seriam os moldes portugueses. Daria seguramente muito tempo para conversar. João Oliveira. Olha, Carlos Daniel, eu queria, se calhar, abordar esta questão da imigração começando por fazer uma pergunta. Quem é que quer viver num país destes? Quem é que quer viver num país que o Chega quer construir? O Chega quer que Portugal seja um país de ódio, onde as pessoas andem a olhar por cima dos ombros, umas para as outras desconfiadas e com medo. Nós queremos exatamente o oposto disto. E estas concepções antidemocráticas, xenófobas, racistas. Agora a pobreza está associada à violência, a imigração está associada à criminalidade. Este tipo de concepções são as concepções que querem virar o povo uns contra os outros, os trabalhadores uns contra os outros e o povo uns contra os outros. Para quê? Para ficarem mais facilmente à mercê daquilo que tem trazido a imigração na lógica em que o Chega defende, que é uns legais, uma meia dúzia de legais e uma grande imensidão de gente remetida para a ilegalidade, para a irregularidade, para a clandestinidade, para ficarem sujeitos à exploração, à escravatura, à miséria, à pobreza, a situações de A verdade é que nós temos, não se admitiam em lado nenhum. independentemente das causas, nós temos esse problema para gerir hoje. Exato, Carlos Daniel. E temos num grau que está colocado muito para lá daquilo que era imaginável. Nós tivemos há dias notícias de imigrantes deixados à morte no deserto, à sede e à fome, com o alto patrocínio da União Europeia, com o financiamento da União Europeia pagos a organizações que, pelos vistos, se dedicam Não é o a alto patrocínio. A União Europeia tem um acordo com esse país e esse país depois... É esse tipo de concessões, é esse tipo de concessões que está por trás do Pacto para as Migrações, em que as famílias políticas do PS e da AD aceitaram a cedência a esse tipo de concessões desumanas, bárbaras, de tratamento das pessoas, para evitar a crítica da extrema-direita. Ou seja, escancararam as portas à ideologia xenófoba e racista da extrema-direita. A única forma de dar combate a isto... Para concluir? E concluo. A única forma de dar combate a isto é nós encontrarmos forma de garantir que todos os cidadãos sejam iguais em direitos. Sejam nacionais, sejam imigrantes, todos sejam iguais em direitos e todos tenham direitos para que nenhum deles sejam utilizados como arma de pressão e de chantagem para a degradação das condições de vida dos outros. Portugal não tem capacidades ilimitadas para acolher imigrantes, mas tem condições e deve fazer um investimento na criação de condições para o acolhimento e para a integração de imigrantes. E deixe-me dar esta resposta. Já tem concluído, Oliveira. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema que nós temos hoje? É que os imigrantes, em vez de terem como interlocutor o Estado português para poderem vir para o país, têm como interlocutor os traficantes de seres humanos, as máfias. Esclarecido, é o jogo que o Chega agora, que o Chega nunca, está com mais tempo. Eu tenho que gerir os tempos e ser o mais democrático possível disso. 100 milhões de pessoas. Eu tenho imensa pena de não ter mais tempo e condições para os deixar falar. Às máfias nem aos traficantes de seres humanos. Não vamos chegar ao limite de ter que desligar microfones, mas eu vou, obviamente, impor a sequência do debate e é a vez do João Coutinho Figueiredo que tem reclamado... Isto que assistimos agora, Carlos Daniel, é sintomático, porque das variedíssimas intervenções, não houve uma proposta concreta como é que se trata do problema, que é aquele que mais diretamente afeta a dignidade das pessoas que nos procuram. Já me vai dizer qual é, mas eu queria perceber, porque o João Coutinho Figueiredo tem defendido uma triagem mais eficaz dos imigrantes, quer na Europa, quer na forma como eles são mais recebidos em simples Portugal. ainda, tem defendido que as regras que já existem sejam aplicadas, nomeadamente em Portugal. E as duas regras claramente não são aplicadas. É a regra da prova de meio de subsistência, que existe em Portugal, não é verificada. Os dados do Eurostat dizem-nos que no quadriênio 20 a 23 apenas foram expulsas de Portugal por falta de meio de subsistência 25 pessoas. E nós temos um período de teste para mostrar que isto é efetivamente ridículo. O período de teste foram aquelas 5 ou 6 semanas em que os acordos de Schengen foram suspensos por ocasião da visita papal, onde houve várias centenas de pessoas que aí sim, havendo verificação, não entraram no espaço nacional por motivos vários, incluindo esses. Portanto, essa primeira regra não é aplicada. Uma segunda é no preenchimento no sistema automático de pré-agendamento para a AIMA. A AIMA que aqui, Marta Temido, tem que assumir as responsabilidades do governo do PS de ter desmantelado o CEF e criado uma confusão tremenda. Nesse sistema são escritas informações que carecem de verificação e também não são verificadas por falta de recursos dessa Ou seja, eu sei que a conclusão pode ser controversa, mas devíamos ter menos imigrantes em Portugal. Não. A dignidade das pessoas tem que se defender, quer quando elas procuram uma vida melhor, e temos que ter abertura para as receber, quer quando chegam ao país de destino, onde essa vida melhor devia existir, e acabam muitas vezes com vidas piores que aquelas que tinham.
E foram aqui citados vários casos, e é inadmissível que se ache que isto é um problema menor. Que entre quem entre, a dignidade da pessoa, uma vez entrada, legal ou ilegalmente, aquilo que temos em Portugal é inadmissível. E em muitos outros países europeus. Portanto, como é um problema que nenhum Estado-membro sozinho pode resolver, o esforço europeu é necessário. O que é que foi feito? Referiu o Carlos Daniel e muito bem. Durante 4 anos, negociações infindáveis, chegou-se a um pacto. Longe de ideal. Aqui ninguém o subscreve a 100%. Mas é muito melhor que o que havia. Estão lá coisas E como... houve quem tivesse votado contra ele. A reação em situações de crise não estava prevista. Os estándares de elegibilidade não estavam harmonizados. Os estándares de integração não estavam definidos. O modelo de acolhimento de refugiados não estava definido. Tudo isso lá está. Não é perfeito. É muito melhor. O ponto é este. Soluções perfeitas para este tema, suspeito que não haja tão cedo. Agora, fazer sinalizações de virtude, fazer afloramentos de xenofobia, ou andar com picardias internas sobre este tema, desculpa, é grave. Discutam aquilo que é preciso fazer concretamente em Portugal, que é onde estamos, para que a situação indigna das pessoas que estão a dormir na rua... Vou perguntar à Catarina Martins, mas continua a defender no debate anterior. João Oliveira, não posso permitir agora, peço desculpa. Catarina Martins, temos 400 mil pessoas em Portugal à espera de serem regularizadas, temos gente acumulada nas fronteiras da Europa. Concretamente, pegando na deixa do João Coutinho de Figueiredo, o que é que se faz para resolver a partir de amanhã? E os outros 400 mil seguintes? Investir em canais seguros e em integração. Eu queria dizer o seguinte, quando nós falamos aqui das consequências concretas em direitos humanos do Pacto das Migrações, eu ouço PS, PSD, Sebastião representa também o CDS, e liberais a lamentarem essas consequências que atacam os direitos humanos, mas votaram favoravelmente o Pacto das Migrações. Eu diria que isto é a definição de um voto lamentável. Lamenta-se, mas votou-se. É um erro. A União Europeia não pode gastar o que gasta a pagar a países terceiros para, aliás, fazerem, como se viu, os despejos no deserto. Pelo contrário, tem de investir em políticas de integração. Eu tenho estado em escolas em Portugal, em que há alunos com mais de 30 nacionalidades e em que há projetos pedagógicos fabulosos. Esta é a integração que nós precisamos e é aqui que nós precisamos de investir o nosso dinheiro. Mas eu queria só deixar mais 2 notas. A primeira é que não há portas escancaradas. As únicas portas escancaradas que existem é para os vistos gold. Isso é mentira. A segunda é que saíram entre 2011 e 2023 1.100.000 portugueses para a imigração. Entraram 600 mil pessoas. O principal problema de Portugal é reter quem cá está, quem cá quer ficar, e para isso é preciso salários dignos. Ou seja, a extrema-direita está a criar uma falsa guerra a quem vem trabalhar, a quem precisa de integração, a quem precisa de documentos para não ser explorado pelas máfias, e enquanto isso não estamos a falar Catarina daquilo Martins, que importa, que é garantir salários dignos documentos para toda e a uma gente. regularização imediata não resolve o problema de onde é que essas pessoas vão dormir, por exemplo, não é? Repare, eu também acho mal, e aí o Bloco de Esquerda opôs-se sempre, que nós permitíssemos, por exemplo, imagino, um exemplo concreto acontece em vários sítios, estufas em Odmira. Alargam a área de estufa em parque natural, onde sabem que não pode haver habitação, e depois põem os imigrantes a viver em contentores. Nós achamos ou não que a economia deve ter regras para tratar com dignidade os trabalhadores que precisa. Eu acho que deve ter regras. Vamos à economia, se me permitem, pedindo mais uma ronda rápida para podermos ainda uma última mesmo sintética. Esta é então a penúltima, se formos todos o mais equilibrados possível na gestão do tempo. Temos, nesta altura, além das necessidades já faladas de se aumentar o investimento em defesa, pode não ser absolutamente pacífico, mas há muita gente que está convencida de que vai ter de ser, mais a mais no horizonte de uma eventual vitória de Trump nas eleições americanas. Temos seguramente de cumprir as ditas transições energética e digital, no caso da energética com custos, desde logo também para a indústria e para a agricultura. Há a questão em relação à indústria de reindustrializar a Europa, mediante a concorrência forte dos grandes blocos americano e asiático, e temos ainda em pano de fundo o pilar social europeu, que ninguém à partida rejeita que deve manter-se. É neste quadro que vos pergunto, e começo pelo Sebastião Bugalho, se é ou não necessário aumentar as receitas próprias da União Europeia, ou seja, a União Europeia não ter apenas o contributo dos países, algumas multas, algumas taxas sobre exportações para fora do espaço comunitário, se é preciso desde logo, pergunta concreta, taxar as grandes tecnológicas e outras plataformas. Nós no nosso programa, na Aliança Democrática, somos contra impostos ou novos impostos a impostos europeus, cidadãos europeus. Isso é muito claro. Agora, não podemos evitar, nem podemos evitar olhar para a realidade como ela é. Para lidar com o contexto geopolítico e geoeconómico atual, a Europa vai precisar de mais dinheiro. Certo. Daí a pergunta. E onde é que se vai buscar? Bem, por um lado,
esta pode parecer a solução mais evidente, mas não devemos descurá-la através do crescimento económico. Todos os Estados-membros têm uma contribuição para a União Europeia. Portugal também contribui, fala-se muito pouco disso, falamos mais do dinheiro que recebemos do que daquilo que damos. Mas Portugal, através do seu rendimento nacional bruto, também contribui para a União Europeia. Portanto, com crescimento económico, acho que era um bom princípio. E depois nós não descuramos, obviamente... Mas esse pode acontecer ou não e depende de muitas variáveis, como vimos nos últimos anos. Mas não devemos descurar, Não Carlos descuramos, Daniel. foi o seu primeiro. Só para... Mas eu concordo consigo, nós não devemos descurar novos mecanismos de receita para o orçamento europeu, desde o mecanismo fronteiriço de ajustamento de carbono, desde as licenças de emissões de carbono, desde a taxação da utilização de plásticos que são só usados uma vez. Portanto, é possível financiar e orçamentar a União Europeia de forma a ela responder aos seus desafios. Agora, sem crescimento e sem inovação, isso não é possível. Sem cumprir a União Digital, isso não é possível. Sem garantir que há uma liberdade, uma quinta liberdade virada para a inovação e para o empreendedorismo, isso não é possível. Só uma Europa que cresça e que não esqueça a sua coesão é que consegue responder aos seus desafios no futuro. Marta Temido também fala na necessidade de uma política fiscal mais justa, onde as grandes empresas e fortunas contribuam. Sem dúvida nenhuma. Há uma coisa que lhe posso garantir. Nós não estamos disponíveis para... Nós, socialistas europeus, não estamos disponíveis para que o investimento em mais defesa, em mais segurança, que também achamos defensável e necessário, seja feito à custa de outras áreas que para nós são críticas e essenciais. Então? Nomeadamente as questões das políticas já existentes, como a coesão, como a agricultura, mas também de novas necessidades, como a habitação, para a qual defendemos a necessidade de um plano Marshall. E de onde é que vem o dinheiro? Como é que isso se faz? Com melhores salários, com melhor emprego, com uma economia mais robusta, mais sofisticada. Como é que isso se faz? Um bom exemplo. As agendas mobilizadoras que foram implementadas no contexto do PRR pelo anterior governo, aliando academia, aliando empresas, aliando polos tecnológicos e garantindo melhores respostas, melhores produtos novos, inovadores, na área do medicamento, noutras áreas, que são sujeitos a entrar no mercado com regras muito mais geradoras de lucro, que são suscetíveis de Sem embargo disso, taxar as grandes fortunas faz parte. Estava a falar da área da receita, certo. A área da despesa. Nós defendemos, de facto, que em matéria de justiça fiscal haja um combate completo e muito assertivo à evasão fiscal e também essa questão da taxação de alguns aspectos, designadamente da tributação mínima das grandes multinacionais, que é um tema cuja diretiva tem de ser transposta até ao final do ano e que permitirá que entidades que estão nos Estados-membros e tenham lucros acima dos 750 milhões de euros sejam taxadas a 15%. Isso também contrariará um outro aspecto que é muito relevante, que é os países andarem a competir uns com os outros pela instalação destas grandes empresas. Muito bem. João Coutinho de Figueiredo fala muitas vezes da necessidade de escolhas a este nível. Para se conseguir acudir a algumas áreas, é preciso, desde logo, aumentar receitas do seu ponto de vista e como? É que é preciso dizer isto com toda a clareza. Sem crescimento económico, a economia é um jogo de soma nula. Para alguém ficar melhor, outro tem que ficar pior. Portanto, a única maneira de resolver, incluindo boa parte dos temas que falámos aqui esta noite, temos de ter, de facto, pôr a Europa a crescer. Mas isto não basta dizer desta maneira. Tem que se perceber como é que é possível. E a Marta Temido deu aqui mais um exemplo de que nós tivemos durante 8 anos que o PS não faz ideia como é que a economia cresce. Acha? Com agendas mobilizadoras. Não, é totalmente diferente. Aquilo que estamos a enfrentar na Europa e um pouco no mundo é totalmente diferente. Mas nós precisamos de milhões e milhões de pessoas. Precisamos de milhões e milhões de pessoas a tentar novas soluções para problemas. Alguns deles novos, outros antigos, mas milhões de pessoas a tentar. A energia dinâmica que a Europa perdeu ao longo dos últimos 15 anos é absolutamente inacreditável. E por isso temos um PIB europeu que era maior que o dos Estados Unidos há 15 anos atrás e hoje é menor. A população europeia é muito maior que a dos Estados Unidos, portanto o nosso PIB per capita está a criar um problema gravíssimo, que é não vamos conseguir reter pessoas suficientemente qualificadas na Europa daqui a pouco tempo para fazer face aos desafios que são muito importantes. Portanto, o crescimento económico faz-se como na Europa, copiando aquilo que a Europa fez bem até ao princípio do século, que é integrar mercados. Sempre que integrou mercados, sempre tornou mais fácil investir, trabalhar, viver, comerciar, trocar conhecimento com outros Estados-membros, a Europa cresceu. E, portanto, falta fazer aquilo que ainda está por fazer no mercado único de bens e serviços e avançar determinadamente para o mercado único de energia, para o mercado único dos transportes, para o mercado único bancário, para o mercado único dos mercados de capitais. Porque boa parte dos problemas que aqui estamos a ver é que ideias europeias geradas em grande número, porque essas estatísticas existem, os europeus continuam a ser inventivos e capazes de criar, por exemplo, patentes.
não conseguem financiá-las e criar aqui as suas empresas que um dia possa pagar com João Oliveira, no seu ponto de vista, como é que os europeus podem viver melhor e acudir a tantas necessidades, designadamente algumas que lhes são caras, como a saúde, a habitação? Olha, colocou questões de natureza fiscal e questões de natureza económica. Eu não sei quanto tempo tenho para isto, calculo que não seja muito. Vou tentar fazer isso em síntese, num exercício contra a favor. Olha, começo talvez por este aspecto. Já ficámos a saber que é possível as multinacionais pagarem só uma taxinha de IRC de 15%? Com Coutrinho, sim. Com Coutrinho, sim. É possível que as multinacionais paguem só 15%. Com o CDU, não. Que eu nem falei nós somos contra a taxação mínima das multinacionais e somos a favor da articulação de Portugal com os outros países para garantir a taxação efetiva das multinacionais e já agora com taxas de IRC que não fiquem abaixo de uma papelaria, de um restaurante ou de uma mercearia. Segundo lugar, somos contra a perspectiva da redução do orçamento da União Europeia. Achamos que ele deve ser reforçado. Somos contra a ideia de que ele deve ser financiado com impostos europeus. Achamos que ele deve ser financiado com os contributos dos Estados em função do rendimento nacional bruto. E estamos de acordo com a ideia de haver articulação entre os países em termos fiscais para se encontrarem formas de concretizar a taxação onde ela hoje não é possível em função da atuação ser multinacional por parte de algumas empresas. Terceiro lugar, o regime de privilégios de que goza os capitais, que ainda agora ouvimos também o João Coutinho Figueiredo a defender. Nós achamos que a opção deve ser outra. Deve ser a articulação entre os Estados, por exemplo, para acabar com os offshores, para garantir que o regime de privilégio fiscal que constitui os offshores acaba. Do ponto de vista económico... Último ponto. Do ponto de vista económico, de questões fiscais à parte, do ponto de vista económico... Tem que ser mais conciso nisso. Já gastou mais que um minuto. Pronto, mas ainda assim ainda ficaram algumas por tratar, porque as questões são muitas. Mas do ponto de vista económico, olha, defendemos uma coisa muito importante. Sabe o que é? A defesa do princípio da unanimidade nas decisões que são tomadas ao nível do Conselho, porque as decisões são tomadas... A manutenção da unanimidade, ou seja, não haver mais decisões por maioria. A manutenção da unanimidade e a possibilidade do seu alargamento sempre protege em casa uma política fundamental para cada um do Estado. Dou-lhe um exemplo disto e porque é que isto tem relevância com as questões económicas. Portugal tem uma zona económica exclusiva que é a terceira maior da União Europeia. A Alemanha tem uma pequeníssima e para a Alemanha o setor pesqueiro é praticamente irrelevante. O facto de não haver regra da unanimidade na decisão da política comum de pescas significa que a Alemanha, sem setor das pescas, tem 7 vezes mais capacidade. Está dado o seu exemplo, João Oliveira. Eu teria, obviamente, perguntas boas para fazer. Deixe-me concluir a ideia só com 15 sempre a pedir para concluir. Com 15 segundos. Mas com isso leva mais Nós precisamos de uma política que atenda às especificidades do nosso país e que permita ao nosso país... Muito bem. Libertar o seu potencial produtivo, criando riqueza, criando postos de trabalho. Qual é a receita do Chega para a Europa ter mais recursos e poder distribuí-los melhor? Porque o Chega também se preocupa com as políticas austeritárias e com a forma como a classe média sofre com elas. Sim, sim, é verdade. Eu acho que o desenvolvimento económico, como dizia o Coutinho Figueiredo, é fundamental. Esse crescimento económico pode ser feito com várias vertentes. Primeiro, facilitar créditos e projetos em empresas privadas, pequenas e médias empresas, que é esse o nosso tecido empresarial principal. Em Portugal, o exemplo da execução do PRR foi terrível, porque foi beneficiar o setor público em detrimento do setor privado. Para nós é uma linha vermelha. Eu só gostava de dar aqui 2 dados onde também que custam muito a Portugal, nomeadamente a corrupção. Segundo a Transparência Internacional, a corrupção custa 20 mil milhões a Portugal por ano. Portanto, as medidas anticorrupção são fundamentalmente medidas para o Portugal e para a economia. Só para lhe dar 2 exemplos. A saúde, com todas as suas vertentes e todas as suas esse número já foi muitas vezes rebatido, é só para lhe dar não temos tempo hoje para voltar ao tema dos 20 mil milhões. É só para lhe dar um exemplo de grandeza. Custa 15 mil milhões por ano. E a habitação custa cerca de 1.100 milhões por ano. Concluindo, tem que se combater a corrupção para que Portugal possa evoluir. Catarina Martins, que problemas é que a Europa tem de resolver aos Estados-membros, sobretudo àqueles que, como Portugal, têm mais carências sociais? Em primeiro lugar, a Europa deve aprender com o que já fez de bom. É bom que haja projetos económicos comuns que puxam por toda a Europa e por toda a economia. O Airbus foi um projeto público europeu que foi um sucesso e é um sucesso do seu tempo. Precisamos agora também de ter esse tipo de projeto em áreas como a saúde, para podermos ter cuidados de saúde inovadores e medicamentos a baixo custo, como precisamos ter seguramente, por exemplo, na questão digital. Porque é que a Europa há de estar a olhar para o Google americano e com medo do TikTok chinês e não ter ela própria uma capacidade de ter uma plataforma digital que seja centro de competências, de cultura, de jornalismo, de ciência?
pode-se fazer isso. E claro, há a questão climática. Isso precisa de receitas, sim. Nós não achamos normal no Bloco de Esquerda que a Amazon possa passar anos em que tem impostos negativos, paga zero, menos do que zero. Não pode acontecer e também, claro, já o dissemos, se queremos combater a corrupção, acabemos com os offshores. Mas há aqui um elefante no meio da sala de que eu queria falar. É que as questões sobre o investimento da União Europeia têm neste momento um obstáculo, que é o facto de haver muita pressão para se dirigir o investimento para os mais variados setores da economia, todo para o setor do armamento. Isso é feito pela aliança da direita com a extrema-direita, mas na verdade o seu pivô é o governo alemão, onde estão socialistas, onde estão verdes, como o PAN e o LIVRE, onde estão liberais, e que estão neste momento a dizer à União Europeia que esqueçam o investimento na transição justa, que esqueçam o investimento na transição climática e estão a apostar tudo no armamento e continuam, até ao dia de hoje, quando o Conselho Europeu está a discutir sanções contra Israel, continuam a permitir que as armas alemãs vão para Netanyahu continuar o genocídio em Gaza. E eu quero ouvir o Francisco Paupério, que está em clara desvantagem de tempo, e, portanto, Francisco, gostava que o pudesse aproveitar dizendo-me como é que a Europa consegue, ao mesmo tempo, reduzir a dependência energética, fazer a transição e não perder competitividade económica, porque já está, e já foi aqui dito por várias pessoas, distante da competitividade garantida, por exemplo, na economia americana, e não falemos sequer dos asiáticos, em particular da China, que, obviamente, sabemos funcionam com regras também diferentes. Bom, permita-me só falar antes um pouco sobre o Pacto das Migrações, porque foi dito aqui que não havia alternativa a este pacto. A esquerda e os verdes estavam disponíveis para conversar sobre este pacto. Quando assumem esta posição política de que este não é o pacto que queríamos, não era o pacto que desejamos, era o possível, não era o pacto possível. Foi o pacto que estes grupos quiseram. E tem que assumir essa coragem de não querer negociar com outros partidos que estariam dispostos a isso. Ponto 1. Voltando aqui à parte da transição energética e desenvolvimento económico. Houve também um assunto que ainda não foi falado, que é a questão do PRR. Nós vamos ter que pagar o PRR e vai começar neste mandato, em 2027. E será neste mandato em que vamos ter que também aumentar as receitas próprias. E apesar de ouvir aqui dizer que não quer novos impostos, como ouvimos o Sebastião Bugalho, a verdade é que pode chegar até 40% do PIB em 2027 para pagar o PRR. E aí pergunto, será através de redução de outros fundos comunitários, de política agrícola comum, ou então... Francisco, não precisa lhe chamar impostos europeus se forem taxas de acesso ao mercado único, para proteger o mercado único de grandes investidores estrangeiros. Está mais taxas, Francisco, retome, por favor, estamos a acabar. E dentro destas taxas, o LIVRE considera que podemos ir, sobretudo, para as taxas relacionadas com o capital e não com o trabalho. Nós vemos, sobretudo, que quem recebe pouco dinheiro paga muitas vezes mais impostos do que quem recebe muito dinheiro, porque também o consegue esconder, dar um número de... Estima-se que por ano perde-se 1 bilhão, não são 1.000 milhões, é 1 bilhão de euros em elisão e evasão fiscal na União Europeia. Portanto, nós precisamos, ponto 1, de haver harmonização fiscal na Europa. Não permitir que grandes empresas, grandes tecnológicas, se instalem apenas num país, tenham lucros concretos, paguem taxas quase negativas e depois tenham acesso ao mercado único. Portanto, tem que haver primeiro uma harmonização fiscal. E da segunda parte, tem que haver um investimento para também haver desenvolvimento económico. E este investimento, voltamos à primeira pergunta, não pode acontecer com estas regras orçamentais. E cortando combustíveis fósseis, com a capacidade que têm, não querendo de volta o nuclear, quando é que as renováveis vão ser suficientes para responder às necessidades da indústria europeia, mesmo tal qual está hoje? O LIVRE não é contra o nuclear. Nós apoiamos o desenvolvimento do nuclear, nomeadamente as tecnologias de fusão. Mas nós mostramos aqui em Portugal... Mas essas ainda têm caminho para fazer. Exatamente. Eu falo do nuclear atual. Estima-se que seja 2040 e estaremos prontos para também assumir quando chegar esse momento. Nós temos que ter um mix energético que permita estar dependente das energias renováveis e que seja proveitoso. Nós tivemos neste ano ainda, cá em Portugal... Peço desculpa, só não mantemos conversas, senão não ouvimos. Várias semanas em que estávamos a 100% de energias renováveis, ou seja, mostramos que Portugal é um país que mostrou ser possível esta transição e mostrou ser possível muito antes dos prazos de 2045, 2050. E aí o LIVRE é vocal, nós queremos 100% de energias renováveis em 2040. Mas para acontecer isto... E para acabar? Para acontecer isto temos de ter investimento público, temos que investir nas empresas, temos que investir na reindustrialização deste setor. E Portugal pode também aliar esta transição verde à transição azul do oceano. Nós podemos ser o polo da União Europeia que olha para o mar, que olha para a biotecnologia azul e que protege o nosso oceano, e Portugal pode voltar a ser o centro da União Europeia.
Pedro Fidalgo Marques, onde é que a Europa vai buscar dinheiro, por exemplo, para haver uma saúde para todos em toda a Europa, que é uma das vossas propostas? Só 5 segundos para dizer que, se calhar, aqui esta distância que nos separa destes 10 metros até Catarina Martins, não sei se vive numa outra realidade. O PAN já defendeu contribuição extraordinária para os lucros excessivos da guerra. O PAN tem defendido vocalmente os dois Estados, a solução dos Estados na Palestina. Por isso, às vezes, parece que o que falamos, depois as pessoas ouvem de outra forma, como querem interpretar da sua própria maneira. Voltando aqui à questão, e se calhar rebatendo o que Carlos Daniel começou a dizer, que era os custos que iam ter esta transição energética. O Banco Central Europeu diz-nos o contrário. Diz que quanto mais nós atrasarmos a transição energética, esta transição verde, mais custos vão existir para as famílias, vão existir para os bancos, vai existir para a economia. E por isso temos que acelerar esta transição energética. Estamos a falar de criar só nas energias renováveis até 2040 a 100%, e o PAN é tal e qual como os verdes, estamos alinhados 100% contra o nuclear. Por isso, em Portugal não faz sentido, com a questão da seca. Estão a falar de criar 1,2 milhões de empregos nas energias renováveis. Estão a falar em que cada euro investido são 2 euros de retorno. Mas vamos mais longe. O que temos que falar é no redirecionamento dos apoios. Neste momento temos 360 mil milhões por ano de subsídios à indústria dos combustíveis fósseis. 1.000 milhões por dia. É isto que nós temos que falar. Antes de falarmos em impostos, temos que falar em redirecionar os apoios, mesmo na PAC, para terminar, duas linhas, que é, mesmo na PAC, por exemplo, continuam a ser apoios totalmente discricionários às grandes produções em vez de ser aos pequenos e médios agricultores, apoios, por exemplo, apoios públicos da União Europeia para as touradas. Isso não faz sentido. O PAN já tem repetido esse argumento, Pedro. E o último argumento, se me permitir, até que falámos aqui de política fiscal, que não está aqui, que também foi levantada para falar. Por exemplo, quando falamos nesta harmonização e falamos no bolso das pessoas. O PAN tem defendido, por exemplo, haver esta revisão da diretiva do IVA, por exemplo, nas rações e na parte dos cuidados médico-veterinários dos animais, porque é considerado ser taxado para bens de luxo. E nós continuamos até a taxar alguns bens de luxo não tenho mesmo tempo, necessários. e sob pena de ser aqui completamente censurado por ter deixado avançar isto mais 2 ou 3 minutos, e já estou a ouvir aqui um recado de que vou desrespeitar as instruções, mas há uma pergunta que eu queria que respondesse, é uma pergunta de sim ou não, e tem a ver com a atualidade. Ontem foi mais um dia difícil de horror em Gaza. Hoje tivemos, já foi dito aqui, 3 países europeus que reconheceram a Palestina como Estado independente. A pergunta, obviamente, é se Portugal deve reconhecer o Estado da Palestina. Sim ou não? E 15 segundos. Sebastião Bugalho. O mais depressa possível, dentro do quadro o multilateral possível. Não sozinho. Marta Temido. Há um trabalho que vinha sendo feito, articulação com outros Estados-membros, que têm estado a avançar nesse reconhecimento. Essa também é a nossa posição. Sozinho, não. Sozinho, não, mas também não podemos esperar, provavelmente, porque todos se juntem nesse reconhecimento. António Teixeira Correia. Não neste momento. Nós somos favoráveis à existência de 2 Estados, sempre fomos, e foram sempre os palestinianos que inviabilizaram a criação de 2 Estados. Reconhecer o Estado da Palestina neste momento é completamente errado. Um Estado que não sabe quem governa, não tem continuidade territorial, não sabe onde é que estão as pessoas. João Oliveira. Desde 2011 que propusemos 3 vezes na Assembleia da República esse reconhecimento. Se o governo português decidir fazê-lo amanhã, já não está sozinho. Esta semana houve mais 3 Estados europeus que o fizeram. Portanto, esse argumento da multilateralidade também já não serve. João Coutinho de Figueiredo. Votámos favoravelmente recentemente uma resolução no sentido do reconhecimento do Estado da Palestina, com 2 condições. Ser centrada na autoridade palestiniana, que continua a ser reconhecida por nós como autoridade que deveria gerir a Palestina, e que grupos terroristas, nomeadamente o Hamas, não sejam parte desse entendimento. Catarina Martins. Portugal arrisca-se a ficar isolado por não reconhecer o Estado da Palestina. A esmagadora maioria dos países do mundo reconhecem o Estado da Palestina. É urgente fazer esse reconhecimento. É de um enorme cinismo dizer que defendemos a solução dos 2 Estados e só reconhecer Israel. Pedro Fidalgo Marques. Isso é claro, o PAN tem defendido a solução dos 2 Estados, tem que se terminar o genocídio que está a acontecer na faixa de Gaza e na Palestina, temos tido as crianças ainda agora com mais um ataque a Rafah, tudo isto tem que se terminar urgentemente e Portugal deve reconhecer e avançar neste caminho de reconhecer a solução dos 2 Estados. Francisco Palpério. Desde a fundação do LIVRE, em 2014, que propusemos em todas as geringonças ser uma condição essencial o reconhecimento da Palestina. Continuamos a apresentar projetos de resolução e, portanto, somos favoráveis. E este é o momento certo, com outros países a fazer, este é o momento certo para reconhecer a Palestina como Estado. E este é um momento já um pouco prolongado para terminar este debate, obviamente com o agradecimento pela vossa presença esta noite na IRTP. Foi muito bom ter todos os candidatos dos partidos que têm representações parlamentares ou em Portugal ou em Bruxelas neste debate da IRTP. Daqui a 2 dias, na próxima quinta-feira, estarei neste mesmo sítio para receber os cabeças de lista de todas as outras forças partidárias que concorrem a estas eleições europeias. Obviamente, além do agradecimento aos candidatos, o agradecimento a si que mais uma vez acompanhou a RTP nesta emissão singular, projetando as europeias do dia 9 de junho. Boa noite, muito obrigado e até quinta-feira.